Para algumas pessoas, 2 linhas em um teste de gravidez parecem ganhar muito. Para outras, é como um soco no estômago. Para nossa menina, é definitivamente a segunda. Apenas um mês antes, ela estava com Miran Huang e Minwoo, comendo pizza e conversando, quando de repente disseram que estavam namorando. Então começou o primeiro dia deles como casal, e apesar de a ter esmagado, ela ainda forçou um sorriso e os congratulou. Eles eram seus amigos, afinal, os 3 tinham estado próximos desde o ensino médio. Ela e Minwoo voltaram ainda mais para trás, até a infância. Miran se juntou mais tarde, mas eles haviam sido um trio por tanto tempo, que quase não importava mais. Ela sempre pensou que continuaria assim. Mas ouvir que estavam juntos agora, no entanto, ela gostaria de ter dito a ele mais cedo. Vendo-os agir felizes juntos sem perceber sua dor parecia quase traição. Ela sabia que esse amor unilateral não teria um final feliz. Ainda assim, ela nunca planejou se lançar em algum passeio aleatório de uma noite. Mas então Mira, sendo muito aberta como de costume, começou a se gabar de como Minwoo era ótimo na cama. E isso colocou uma ideia. Porque ela também não poderia ter esse tipo de diversão. Então, ela escolheu sair e finalmente perder a inocência que tinha mantido durante 27 anos. Agora, ela está olhando para um teste positivo quando Mira entra. Ela se apressa a escondê-lo e afirma que está apenas trabalhando sua resistência. Ela percebe o teste e exige a verdade. Frustrei. Yeon admite um noite stand e Miran se sente culpado por sugerir o bar onde aconteceu. Mas não há tempo para se preocupar com isso. Miran diz que eles vão para a clínica depois do trabalho. Mais tarde, Yeon chega vestida de forma tão diferente que é quase irreconhecível. E Miran pergunta sobre o que é a roupa. Diz que tem que ficar escondida porque ela deve ser um modelo. Miran ressalta que o disfarce se destaca mais do que suas roupas normais. Ela lhe diz que não há nada de vergonhoso em ver um ginecologista e diz para perder os óculos. Miran tinha escolhido esta clínica cara de propósito, esperando que Yeon estivesse nervosa e querendo evitar qualquer pessoa que conhecesse. Ela é grata por isso, mas então ela vê Minwoo lá. Chocada, ela pergunta a Miran por que ele veio. E Miran diz casualmente que o convidou. Yeon se opõe, mas Miran escolhe, dizendo que todos eles se conhecem há muito tempo. Pouco depois, Miran menciona o homem que engravidou Yeon e diz que ela deve rastreá-lo. Enquanto conversa, Mira observa uma menina em uniforme de escola que parece com um de seus alunos, de pé com um homem. Ela fica chocada porque lhe disseram que esta clínica era privada. Então ela percebe que a garota é Seung Kang. Embora Miran tente acalmá-la, Yeon teme que o homem possa estar aproveitando Seung. Ela se aproximou e ofereceu ajuda ao desconcertado Seung. Então tudo voltou para trás. Yeon enfrentou o homem e congelou quando percebeu que ele a engravidou. Nesse momento tenso, Mira e Minwoo correm em direção a Yeon para impedir que as coisas explodam, mas à medida que se aproximam, pegam-no olhando para o homem e percebem que algo está muito errado. Tremendo e com os olhos abertos, ela se apressa e descobre que ele é o pai de seu bebê. Mira acusa, mas Minwoo a detém primeiro. Seung explica que Yeon é sua professora de aula e apresenta o homem como seu tio, Do Jong Kang. Tendo a dúvida de Mira, Seung diz que nada de estranho está acontecendo e até oferece provar isso com documentos legais. Tentando acalmar as coisas, Do Jong pede a Yeon para se aproximar e se apresentar adequadamente, mas ela, relutantemente, pede desculpas e pergunta rapidamente a Seung por que está na clínica. Seung diz que sua família é um pouco incomum e Do Jong brincou que ter um irmão não é estranho. Envergonhado, Seung implorou para não dizer a ninguém na escola. Sentindo-se estúpido por assumir o pior e lembrando-se que nem todos estão lidando com a gravidez como ela é, Yeon respondeu à pergunta de Seung sobre por que ela veio, apontando para seus amigos e brincando que eles são um casal noivo. Mas antes que ela possa terminar a mentira, uma enfermeira chama seu nome. O pânico atinge seus amigos rapidamente fingem que são os que estão lá para o exame, poupando-a de se expor. Depois disso, todos acabam esperando junto. Enquanto Yeon está no seu compromisso, Miran começa a conversar com Seung. Ela gentilmente pergunta se Seung tem outro lugar para estar. Mas Seung diz que quer ficar para seu professor. No começo, ela pensou que ele seria um par, mas na verdade ele parece rico. Ele também é bonito e vestido bem. Este cara está carregado? Ela se pergunta. Ela vê-lo profundamente pensando e quer fazer perguntas, mas retém-se. Enquanto isso, Do Jong está pensando na mesma coisa. Poderia ela realmente ser seu encontro de uma noite? Essa foi sua primeira e única vez assim. E ele ainda se lembrava claramente. Ele se lembra de acordar com um bom humor até encontrar as 2 notas que ela deixou para trás. Primeiro ele riu, depois seu orgulho foi atingido. Era tudo o que ele significava para ela? Ele tentou por séculos encontrá-la, e falhou. Agora ela é a professora de sua sobrinha. Ele olha para Minwoo, assumindo que ele pode ser seu marido. Mas uma coisa continua a perturbá-lo. Por que ela está em um ginecologista? O médico, não percebendo que ela veio sozinha, perguntou casualmente se seu marido também veio. Sua mente começou a correr enquanto ela tenta descobrir o que dizer. E se é isso que ela quer, ela deve ir para outro lugar. Yeon está chocada, então responde, chamando o médico Ruth. Ela pode estar grávida e solteira, mas isso não dá ao médico o direito de jogar essa palavra por aí tão facilmente. Deprimida e julgada, ela sai. Quando sai, ouve Seung chamando seu nome. Voltando para trás, ela fica surpresa ao ver Do Jong ainda lá, enquanto Mi-han e Seung se precipitam, preocupado. Yeon força um sorriso e diz que ela estava lá apenas para um exame normal, agradecendo-lhes a atenção.
Quando ela acha que conseguiu escapar, uma enfermeira sai e lembra-lhe que não se esqueça da ecografia do bebê. Sim, Hyo-won e do Jong ficam sem palavras. Depois, num café, Hyo-won e do Jong sentam-se em um silêncio desconfortável. Ela bebe água para se acalmar. Quando ele diz o quão nervosa ela está, ela nega rapidamente. E quando ela começa a explicar, chamando de tio de Sim Hyo-won, ele interrompe e diz que seu nome é do Jong Kan. Então ela implora-lhe para manter sua vida pessoal separada da escola. E insiste que ela leva o ensino a sério. Enquanto ela continua falando, ele não diz nada, o que faz com que ela sinta que toda a culpa está caindo sobre ela. Hyo-won imediatamente diz que não, e a surpresa aparece em seu rosto, mas ele pede para continuar falando para que eles possam resolver isso. Depois de hesitar, ela concorda em sentar-se de volta. Ela diz que vai se casar com outro homem, mas ela dormiu com ele, e agora ela está em uma verificação de gravidez com seus amigos ao lado dela. Ainda confuso, o Jong diz que ambos devem pensar sobre as coisas e se encontrar novamente amanhã. Antes que ela possa responder, ele lhe diz que seus amigos estão esperando lá fora. Depois sai. No carro, Myron e Minwook esperam Hyo-won quando recebem uma ligação dela. Sabendo que as coisas estão tensas entre ela e sua mãe, Minwook oferece-se para pegá-la mais tarde, mas Myron interrompe, lembrando-lhe que ela deve vir primeiro agora. Minwook diz que só se preocupa porque ele e Hyo-won são amigos há anos, mesmo antes de sair com Myron. Mas Myron ainda não está feliz. Ao invés de perguntar se ela está bem, sua mãe simplesmente pergunta por que ela veio. Hyo-won evita, no entanto. Por dentro, ela deseja que sua mãe se preocupe mais. Ela tenta preencher o silêncio perguntando sobre seu pai, mas sua mãe não diz nada. Depois, ela começa a falar sobre seu meio-irmão, mas sua mãe fecha rapidamente, dizendo que Hyo-won não deveria falar sobre essa família de meninas. Para qualquer outra pessoa, isso pode parecer uma conversa normal mãe-filha, mas não é. Sua mãe sempre foi fria e distante. Hyo-won começa a se perguntar por que ela veio. Talvez ela quisesse conselhos sobre a gravidez, mas ela já sabe o que sua mãe pensa sobre gravidezes indesejadas. Ela provavelmente lhe diria para se livrar disso. Então, Hyo-won pergunta como sua mãe realmente se sentia por seu pai e se ele se amara. Finalmente, ela admite o que realmente tem medo. Se pergunta se sua mãe a odiava porque odiava seu pai, e culpou-a por ter arruinado sua vida. Para sua surpresa, sua mãe admite que aceitar uma gravidez que você nunca quis é difícil. Ainda assim, ela diz que deu a Hyo-won tudo o que precisava. Isso a faz chorar. Ela diz que sua mãe nunca lhe deu amor, então pede desculpas por aparecer do nada. Quando ela se volta para sair, sua mãe chama, perguntando se ela está bem. Hyo-won não disse nada e sai. No dia seguinte, Do Junho aparece no trabalho levando o almoço, mas está claramente distraído. Quando um colega de trabalho pergunta o que está acontecendo, ele descobre grandes notícias. Ele vai se casar. Ele quer o casamento em maio e diz a seu amigo para limpar o horário. Seu amigo acha que está brincando até que Do Junho pede ajuda para encontrar uma casa familiar em uma sala de casamento. Agora certamente ele está falando a sério. O amigo começa a procurar respostas. Foi um encontro cego? Ele diz não a tudo, o que só o confunde ainda mais. E então ele adianta que talvez seja a nova modelo que quis conhecer Do Junho pessoalmente. Então, casualmente, acrescenta que ele precisa ir para o Daehan-hai amanhã para conhecer a mãe de seu filho. Seu amigo está chocado. Ele vai ser pai? Ele pede desculpas por abandoná-lo tão de repente, e explica que a mãe trabalha lá como professora. Em outro lugar, Hyo-won está na escola, exausta de pensar demais em tudo. Ela está tão perdida no pensamento que sente falta de seu chefe chamando-a até que um colega de trabalho a empurra. Em seguida, a reunião passa a apresentar uma professora estudante que vai ajudar Hyo-won. Enquanto ela ainda está tomando isso, um colega de trabalho nota que ela escreveu Do Junho Kang e 2 linhas em seu bloco de notas. A colega de trabalho brincou que o nome soa familiar, mas ela escolhe, dizendo que ela estava apenas anotando 2 linhas para a aula. Seu chefe entra novamente, infeliz por ela estar falando durante a reunião. Antes de despedir todo, ele anuncia um jantar de equipe esta noite e diz que a presença é esperada. Depois, o novo professor Jo Junho entra em Hyo-won. Sua colega de trabalho é imediatamente levada com ele. Enquanto caminha, Jo Junho diz que a perdeu, e brincou que ela não parece feliz em vê-lo. Ela rapidamente desenha uma linha, dizendo-lhe para falar formalmente no trabalho e observar os alunos, especialmente as meninas. Jo Junho sorri, dizendo que ela ainda é a mesma Hyo-won ciumenta da faculdade. Acontece que ela e Jo-won têm uma longa história. Eles se conheceram pela primeira vez em seu 3º ano de faculdade, quando Jo-won era um primeiro ano e já era muito popular, com pais inteligentes, notas de ponta e boa aparência. Todos o notaram, exceto Hyo-won. Eles compartilharam uma aula de artes liberais, e um dia ela emprestou-lhe uma caneta. Foi apenas um pequeno favor, e depois dessa refeição, ele basicamente desapareceu da aula, mas ele continuou a usar o nome de Hyo-won para se livrar de garotas pegajosas. Jo Junho sorriu e disse que ela nunca se agitou, então ela era a desculpa perfeita. Ele afirmou que ele estava cansado de as raparigas confundir a bondade com o flerte. Quando ele insinuou que Hyo-won estava com ciúmes, ela se partiu, e Miran juntou-se a ele dando-lhe um soco. Então, de volta ao campo, Jo Junho foi completamente colocado em seu lugar. Logo depois, ele foi para o exército e ela pensou que nunca mais o veria novamente. Então,
Ela diz a Si-han para se encontrar com ela depois do almoço. E diz a Jo Junho para olhar para a escola, ou se preparar para a aula durante seu período livre. Então ela vê alguém que se parece com ele. Um segundo olhar confirma que ele realmente era assustado. Ela agarra a mão dele e o arrasta para o lado. Heon exige saber por que ele está em sua escola. Calma, ele lembra-lhe que eles deveriam se encontrar. Ele pede-lhe para deixar ir e parar de arrastá-lo. Ela diz que eles podem conversar depois do trabalho, mas Jo Junho diz que ele não tem tempo. Então, de repente, ele diz que eles devem se casar. Heon está completamente abandonado. Eles mal se conhecem além de uma noite junto. Enquanto tenta retroceder a conversa, ouve o diretor de escola lá perto chamando-a e Jo Junho pensando depressa. Agarra-se a ele e age como se quase deslizasse. Quando o diretor pergunta se isso é verdade, Jo Junho apoia sua história, dizendo que ele não ia a lado nenhum de qualquer maneira. Isso faz Heon se perguntar se eles se conheceram antes. Uma sensação de tontura a atingiu quando ela percebeu que ele era o presidente da escola. Ela está prestes a ser demitida. E por que ele continua falando sobre assumir responsabilidades e se casar com ela? Ele acha que ela quer seu dinheiro apenas por causa do bebê. Nenhum disso se sente certo. Tudo que Heon quer é voltar e se preparar para a aula. Mas Jo Junho continua, lendo de forma errada. Ela insiste que vai criar Lokan, seu apelido para o bebê, que significa 2 linhas sozinho. Quando ele volta ao escritório, sua secretária dá-lhe um olhar confuso. O jantar desta noite foi reservado há mais de uma semana. E é seu trabalho manter tudo no cronograma. Mas ele diz quase divertido que o diretor implorou tão sinceramente que ele não poderia recusar. Agora a secretária tem que cancelar um jantar de longa data no último segundo. Com um pequeno riso, Jo Junho diz que ele é o segundo melhor orador do país, então ele deve ser capaz de lidar com isso. A secretária responde que o orador número 1 deve cancelar ele mesmo. Afinal, ele é geralmente tão rigoroso que nem sequer faria uma pausa no banheiro, a menos que fosse planejada. Então, o que causou esse repentino turno? A brincadeira deles termina quando ele vê Heon. Ele pergunta à sua secretária se ressoa como 2 linhas. A secretária parece confusa, não recebe nenhuma resposta real, e é lembrada novamente sobre a fixação de planos de jantar. No entanto, a secretária aponta como as coisas estranhas pareciam com ela, quase como uma proposta unilateral. Mais tarde, ele fala em privado com Heon. Ela pergunta se Heon notou algo estranho em seu tio On. Heon diz que ele planeja tudo cuidadosamente e não age por impulso. Isso faz Heon se perguntar se até mesmo sua noite juntos foi parte de algum plano. Então Heon revela que a mãe biológica de seu irmão não é sua própria. Ela também diz a idade de Heon Jo Junho. Ele tem 34. Depois de compartilhar esses segredos familiares, Heon sugere que eles trocem segredo. Ela parece feliz por finalmente ter alguém para se abrir e promete não julgá-la. Heon agradece, comovido com quão madura ela é, e se pergunta se essa natureza calma corre na família. Quando Heon sai do escritório, uma amiga a assusta e a arrasta para fora com notícias enormes. Aparentemente, os 2 caras mais populares da escola, Tae-woo e Ki-an, estão prestes a jogar basquete 1 a 1. Heon não se importa muito até que sua amiga diga que não é apenas um jogo. Eles se disputavam sobre uma garota. Agora isso chama sua atenção. Ela pergunta o que aconteceu e ouve que Ki-an falou sobre uma garota como ela pertencia a ele. Foi quando Tae-woo interveio. Como Tae-woo geralmente evita lutar, ele sugeriu resolver a questão no campo em vez de com os punhos. Quanto à garota, sua amiga quase não se importa. Ela está muito mais animada com o jogo. Porque gosta de Tae-woo, ela diz que Seon tem sorte de viver ao lado dele. Seon não poderia discordar mais. Para ela, Tae-woo não é nada como o cara doce que todos imaginam. Ela sabe o quão preguiçoso e furtivo ele é e o quão bem usa os pontos fracos das pessoas. Mesmo seu pai nunca acreditou em suas queixas sobre ele. No entanto, ela encontra um lado positivo. Se Tae-woo tiver uma namorada, talvez ela finalmente seja livre. Esse pensamento faz com que ela saiba a liberdade, surpreendendo seu amigo. Então o jogo começa e Tae-woo joga seu casaco na cabeça de Seon, o que faz com que a multidão buze. Ela também ouve os alunos sussurrarem que ela é a razão pela qual os meninos estão lutando. Enraizada, ela entrega o casaco a seu amigo e se afasta. Enquanto ela passa, Seon imagina que Tae-woo só se envolveu porque ela era a garota sobre a qual eles estavam discutindo. Ao mesmo tempo, Jo-won caminha até a multidão e senta-se ao lado da amiga de Seon. Ele se apresenta e ela o reconhece. Depois de lhe agradecer e perguntar seu nome, ele elogia Ari, deixando-a totalmente perturbada. Mas ele está realmente tentando aprender mais sobre Seon e manter a conversa em andamento. Mesmo que ele não aprenda nada, ele acha que fazer um novo amigo não pode prejudicar. Naquela noite, os professores dirigiam-se para um restaurante caro para jantar com o diretor. Vendo o local, todos assumem que o presidente pagou por isso. Enquanto se senta, Jo-won pergunta a Seon se ele pode sentar ao lado dela. Ela limpa-o levemente e diz-lhe para sentar-se em outro lugar. Um outro colega de trabalho entra. Então Jo-won ainda fica sentado. Então o presidente entra e toda a sala se agita. Seon quase sufoca em sua bebida em choque. Jo percebe que ela parece abalada e pergunta se ela está bem. Então o diretor abre o jantar com um anúncio surpresa. Em vez de dar um dos seus longos discursos, ele diz que o presidente vai falar por um momento. É rápido e simples, e todos ficam felizes por terem sido poupados da habitual longa conversa do diretor. Durante a refeição, Heon e Jo mal comem. Ela continua olhando para a porta e pergunta sobre Jo. Quando ela ouve que Jo é um professor da Universidade Yangwon,
Ele brinca que Hyo-won deve gostar de homens mais jovens. Então Jo-joon é chamado para a mesa do presidente. Depois de uma pequena conversa sobre a vida escolar, o presidente começa a bater nele com perguntas afiadas. Então, ele derrama uma bebida para Jo-joon e dá-lhe um olhar frio que faz Jo-joon sentir que ele entrou em sarilhos. Enquanto isso, Hyo-won acaba de comer e se prepara para ir embora. Mas primeiro ela deixa cair alguns fofocos suculentos sobre Jo-won para um colega de trabalho que claramente gosta dele. Ela diz que Jo-won gosta mais de motéis do que de viagens e tem um lado muito selvagem. Seu colega de trabalho se arrepende e diz que não se importaria se Jo-won fosse um lobo total. Hyo-won tenta alertá-la de que Jo-won não tem princípios reais, mas isso não funciona. Rindo, ela diz adeus e sai. Ora, o ar da primavera é mais frio do que ela esperava. Enquanto ela está tremendo, Jo-joon vem atrás dela e pergunta se ela vai para casa. Ela salta de surpresa. Depois de se acalmar, ela diz que sim. Ele oferece-lhe conduzir, mas ela diz educadamente que não. Então ele coloca o casaco sobre os ombros dela, fazendo com que ela volte a chatear. Ele provoca-a por ser tão nervosa e ela diz que ele continua a se esgueirar para ela. Pisando, ele diz-lhe para ficar com o casaco, já que ela está obviamente fria. Então ele pergunta o que ela estava fazendo lá fora e ela diz que ela não sabia para onde ir porque ela se perdeu. Ele diz que ele é ótimo com direções e tão bom que ele pode até fazer um caminho onde não havia um. Enquanto fala, ele gentilmente a leva para o seu carro e dá a entender que vai ser mais quente dentro. Assim que ela começa a recusar, ele se inclina e diz que não teria saído para o frio para ninguém mais. Movimento suave. Enquanto continuam a conversar, Jo-joon sugere novamente que continuem em seu carro. Uma vez dentro, ele brincou que para alguém tão ruim com direções, ele espera que ela pelo menos conheça seu endereço de casa. Então ele faz a verdadeira pergunta. Ela pensou em sua proposta de casamento de hoje de manhã? Sua resposta é instantânea e firme. Não, ela não vai se casar com ele, senhor presidente. E, claro, ele a corrige novamente. Hyo-won pergunta por que seu nome é tão importante. Ele diz que só lhe está lembrando porque ela o chamou Jo-joon antes. Ela rapidamente explica que Jo-joon é o apelido do bebê. Isso começa uma discussão inteira. Ele diz que ele deveria ter ajudado a escolher, já que o bebê é metade dele e ela nega isso. A briga fica tão quente que ele se detém e lhe diz para provar que ele não é o pai. Além disso, de todos os apelidos bonitos que ela poderia ter escolhido, por que Jo-joon? Eles continuam discutindo até que ele finalmente cede. Principalmente porque Hyo-won desliza e chama o bebê de seu bebê. Ela rapidamente tenta retomá-lo, dizendo que não quer sobrecarregá-lo de ser pai. Hurt. Ele traz o casamento novamente, mas ela ainda diz não. Então ele pergunta por uma verdadeira razão. Ela diz que eles não se conhecem o suficiente. Ele não concorda e começa a listar o que ele já sabe sobre ela, incluindo alguns detalhes que a tornam aterrorizada. Ela implora para ignorar as partes embaraçosas e diz que eles ainda não se conhecem o suficiente para se casar. Ele diz que eles podem aprender, especialmente porque eles parecem combinar muito bem em certas áreas. Ela retrocede, dizendo que uma família deve ser construída sobre amor, não desejo. Para sua surpresa, ele diz que eles podem começar a amar um ao outro agora. Jo-won até sugere um primeiro encontro, afinal, eles já passaram a noite juntos e ele já se propôs. Mas Hyo-won não está dando assim tão facilmente. Então ele explica que quer que Jo-won tenha uma família completa. Ele quer que seu filho seja amado por ambos os pais, e ele acha que o casamento é a resposta. Ela ainda diz que ela vai se casar apenas pelo amor, não pela conveniência. Então Jo-won sugere que eles namorem primeiro e vejam o que acontece. Esta vez, Hyo-won concorda com um aviso firme. Ir a um encontro não significa que ela aceitou sua proposta. Quando ela sai, ela acha que ele é o tipo de homem que geralmente consegue o que quer. Quando ela chega em casa, encontra Mira discutindo com Min-woo. Depois de repreender Miran por ter deixado Min-woo fora no frio, Miran puxa-a de lado e lança uma bomba. Ela descobriu quem é o pai do bebê de Hyo-won, o presidente de sua escola e o vice-presidente do grupo da Ion. Mas ela quase não reage, já que já sabe. Isso cria um novo problema. E Min-woo pede a Miran para conversar em privado. Uma vez que eles estão sozinhos, ele se abre sobre seu vínculo com Hyo-won, dizendo que eles cresceram juntos e ela é como uma irmã para ele. Miran fica confuso, se perguntando por que ele está dizendo tudo isso de repente. Então ele admite que seu silêncio tem interferido com seu trabalho, e ele esperou o dia todo apenas para conversar com ela. Depois disso, ele pergunta se ela acabou de ficar louca e diz que quer lhe mostrar algo. Então se levanta e anuncia que vai beijá-lo. Miran fica chocado e lembra-lhe que Hyo-won está no quarto ao lado. Min-woo não se importa, é apenas um beijo. Mas uma coisa leva a outra e eles saem parecendo bem enrolados. No dia seguinte, Hyo-won e Jong Do vão em seu encontro, enquanto Miran e Min-woo os seguem como espiões amadores. Ele tinha convidado educadamente seus amigos, mas Hyo-won avisou que eles são um pouco estranhos e ela não estava errada. Depois de grelhar-lhe sobre Do-jong, Miran e Min-woo decidem investigar o casal por si mesmo. O olhar do homem de negócios rígido desapareceu, substituído por algo mais casual. Ela está surpresa, mas gosta. Talvez um pouco demais. Durante a conversa, ele casualmente pergunta sua idade e ela diz que ela tem 27. Quando ele está prestes a dizer o seu, ela interrompe e diz que já sabe, graças a Hyo-won mencionando isso antes. Ele provoca-a por investigá-lo, mas ela diz que só surgiu quando falava sobre a família de Sei-Hyo-won. Então ela acrescenta que ele é 4 anos mais novo do que o pai de Sei-Hyo-won. Enquanto eles continuam caminhando, Do-jong deixa cair o tom formal, diz que quer chamá-la Hyo-won em vez de Mi-jang, hesita, mas concorda, e depois lhe diz para fazer o mesmo, sugerindo que ela o chame Op em vez de Mr. Kang. Ela risou e assentou-se em Do-jong. Naquele momento, ele dirigiu-se para o esconderijo terrível de Miran e Min-woo que os saudou como se os tivesse visto desde o início. Então ele os convidou a se juntar ao encontro do filme. Eles disseram sim imediatamente, transformando-o em uma espécie de encontro duplo. No teatro,
Ryo-on percebe que eles são os únicos lá. Ela pergunta se Do-jun comprou todos os ingressos, mas Eriscove diz que ele simplesmente pediu um teatro privado. Então ela se lembra que ele é o vice-presidente do Daehan Group, que possui a cadeia. O rico pergunta se ela está confortável e se há um filme que ela deseja assistir, mas antes de ela responder, Minwook interrompe e lista todos os seus favoritos. Ele diz a Do-jun que esses detalhes importam se ele quer um relacionamento real, mas Mira retira-o e lembra-lhe que Ryo-on pode falar por si mesma. Um membro da equipe entra para perguntar se eles precisam de mais alguma coisa. Do-jun ordena suco de mango, pão de milho e de queijo e acontece que é o que ela queria ver. Mas então surge uma cena brutal e Do-jun rapidamente cobre seus olhos, dizendo que é muito intenso para o bebê. Quando ela está prestes a reclamar, ele se inclina tão perto que parece que eles podem beijar. Mas eles param um pouco. Ambos se afastam. E o silêncio torna-se incômodo. Esse momento traz uma lembrança para Ryo-on. Uma noite em que Do-jun era muito mais do que apenas um conhecimento. Quando o filme termina, Minwook recebe uma mensagem. O logotipo em que ele está trabalhando está pronto para ser revisado. Ele pede a Miran para vir ver com ele porque confia na sua opinião artística, o que deixa Ryo-on e Do-jun sozinhos. Ao tomar um café, Do-jun perguntou-lhe o que ela achava do filme e ela disse que se sentia triste porque o personagem principal nunca conseguiu subir a montanha e isso levou a um comentário brincalhento dele. Ele oferece para ser o herói dela e pergunta o que ele teria que fazer para ganhar esse título. Ela ri e diz-lhe para parar de chatear. Então, de repente, ele pergunta se ela tem sentimentos por Minwook. Seu silêncio parece responder por ela. Mas antes que ela possa explicar, Do-jun interveio. Diz que não importa quem ela gosta agora, eles têm coisas mais importantes para lidar, como agir como adultos e construir um lar feliz para o bebê. Eles deveriam se ver 4 vezes por semana trabalhando em torno de seus horários. Ela concorda, mas por dentro, ela está pensando que ele está fazendo perguntas depois de já ter decidido tudo. E a sua opinião? E este lado de Do-jun sente-se diferente o suficiente para fazer com que ela se pergunte quem ele realmente é. Ela se retirou daqueles pensamentos quando ele faz outra pergunta contundente. E ele espera o mesmo dela. Não mais drama. Minwook. Ryo-on diz que ela já está tentando seguir em frente com Minwook. Então ele não precisa se preocupar com qualquer triângulo desordenado. 2 semanas e 6 encontros depois, ela está lá fora desfrutando do bom tempo. Seu tempo com Do-jun tem sido cheio de jantares e caminhadas fáceis. Ele tem sido gentil, cuidadoso e atencioso o tempo todo. Mas algo ainda a incomoda. Se fossem apenas um casal normal, se sentiria diferente. Mas com eles, cada encontro parece mais um encontro do que um romance. Não há textos aleatórios ou emojis bonitos. Não tenho saudade de você também. O que torna mais difícil é o quão diferente é a situação financeira deles. Ela ainda não consegue se acostumar com o quão rico ele é. Quanto ao casamento, ela ainda não consegue imaginar dizendo sim a isso. Enquanto ela está presa nesses pensamentos, Sion aparece e pergunta por que ela está aqui em vez de na sala de aula. Enquanto conversam, um homem passa com uma bola e Sion brinca que a professora de ginástica gosta dela. Ryo-on fecha isso imediatamente e diz que é errado espalhar rumores quando você não sabe a verdade. Então ela lembra Sion que ela disse que lhe diria o que a incomodava, mas nunca o fez. Então, é sobre não confiar nela? Sion rapidamente diz que a confiança não é o problema. Ryo-on sabe exatamente quem é. O cara que gosta de Sion. Sion fica chocada e pergunta quem lhe disse. Ela simplesmente abraça e diz que descobriu depois de vê-los andar de bicicleta e sair da escola juntos. Agora Sion a corrige. Ela diz que só comprou a bicicleta para ficar sozinha, mas Taivo a copiou e também comprou um. Então ela pergunta como fazer alguém recuar. Está falando de Taivo? Sion se acende porque Ryo-on é a primeira pessoa a sugerir que Taivo pode estar a incomodá-la, mesmo por acaso. Isso dá a Sion esperança e um pouco de coragem, embora ela não entenda o porquê. Em seguida, Ji-on interrompe. Diz-lhe que é hora de se preparar para a aula, e Sion aproveita a oportunidade para sair. Quando Ji-on chama Ryo-on Sun-bea em vez de Jan, ela diz-lhe para não lhe chamar de nada e se afasta. Ji-on faz piadas que não lhe deixam muitas escolhas, e depois se pergunta quanto tempo ela pode continuar agindo tão duro. Enquanto isso, Do-jun sente-se em sua secretária, mas ele não está focado no trabalho. Ele pensa na primeira vez que a viu, no dia em que, de forma estranha, tudo caiu em seu lugar. Sua última reunião terminou 30 minutos mais cedo, dando-lhe um intervalo inesperado em seu dia. Naquela noite, ele se sentiu extraordinariamente livre e impulsivo. Então Ryo-on veio até ele com sua proposta, e ele teve que ouvi-la. O primeiro pensamento dele foi que ela era destemida e ousada. Ela o apanhou tão surpreso que ele perdeu a oportunidade de dizer não, e cedeu à sua curiosidade em vez disso. Eles conversaram por mais de 1 hora, e foi fácil. Ela não era tímida ou falsa, ela era inteligente e ousada, mas ainda um pouco tímida também. E a forma como ela olhou para ele fez com que ele se sentisse visto. Quando ela explicou sua oferta, ele estava interessado em vez de adiar. Olhando para trás, ele se pergunta se o encontro com ela foi o destino. Ele realmente sentiu uma conexão. Não apenas física, mas também emocional. Foi inesquecível. Então sua secretária o tira e volta ao trabalho. De repente ele pergunta, sou desagradável? Ela é presa de surpresa e começa a listar coisas que ele faz mal, mas Do-jun acorda. Não é isso que ele quer dizer. Ela pergunta se ele quer dizer desagradável como homem. Notando quão estranho ele está agindo, a secretária pergunta se algo está errado. Ele repete a pergunta para si mesmo, perguntando o que exatamente está errado com ele. Ele se compara a um guarda-chuva após a chuva, útil antes, mas irritante depois.
Sua secretária coloca tudo em conjunto e pergunta se Hyo-won chamou de inútil ou disse que ele estava no caminho. Ele rapidamente diz que não é exatamente o que ela disse, então pergunta se ele parece velho para ela, fazendo com que ela se pergunte se ela também disse isso. E a partir daí começam a conversar sobre se ele realmente gosta dela e se ele tentou convencê-la com presentes. Afinal, usar dinheiro para chamar a atenção dela deve ser fácil. Do-jong diz que tentou comprar coisas que notou que ela olhou, mas isso só a tornou desconfortável. Ele pode pagar qualquer coisa, mas os presentes não parecem funcionar nela, então ele tem tentado descobrir como ganhar pontos com ela. Ele até perguntou à sua sobrinha se o que Hyo-won gosta, e a resposta foi bolos de arroz picantes. A secretária não pode deixar de parecer um pouco orgulhosa. Ela lembra ao seu chefe que ela sempre disse que ele deveria namorar mais e trabalhar menos. Em sua opinião, dar bolos de arroz picantes a alguém que você está namorando é um movimento terrível. Mas antes de ela poder dizer mais, Do-jong se levanta e declara que vai comprar bolos de arroz picante, e a reunião pode esperar. Ele confia em sua secretária para lidar com o resto, então ele dirige-se direto para a escola, na esperança de ver Hyo-won. E ele faz, exceto que ela esteja com outro homem. Então a história muda para pouco antes de Do-jong chegar lá. Hyo-won acabou de terminar uma chamada com ele para organizar outra reunião. Depois disso, ela volta ao escritório e, ao entrar, ouve o diretor repreender um dos seus alunos. Perceber que ele é especialmente duro com as crianças de sua turma, e se pergunta se ele ainda está preso ao que aconteceu no ano passado. Então Ji-won interveio para defender o aluno, mas o diretor o fecha e lembra-lhe que ele é apenas um professor de aluno. Ele também diz que erros como este são exatamente o que ele espera da classe da senhora Lee Yoon-jan. Ao ouvir isso, ela interveio e diz que seu aluno não quis fazer nenhum mal, mas promete alertar os alunos seriamente. Diz a Ari para parar de fazer papéis de questionário. Faz com que ela se desculpe novamente e diz-lhe que venha vê-la mais tarde. Hyo-won também pede desculpas e promete que isso não vai acontecer novamente, mas o diretor percebe que um pedido de desculpas não é suficiente. E então começa a falar sobre como os alunos e professores se tornaram arrogantes. Ela grita sua falta de respeito e diz que ele ainda tem rancor pelo passado. Outro professor entra antes que as coisas piorem. Quando o diretor sai, ele murmura que depois de 20 anos de ensino, ele não pode acreditar que alguém lhe falou assim. Depois que ela sai da escola, a professora que entrou mais cedo alcança, agradecendo. Ela diz obrigado, mas ele agita e até pede desculpas por estar do lado do diretor, apenas para acalmar as coisas. Ele acrescenta que o professor de ginástica também parece estar interessado em ela. Para parar aí, Hyo-won diz que está se encontrando com alguém. Embora ela aprecie a oferta. Enquanto ela se afasta, ela ouve Do-jong chamar seu nome e seu coração salta. Sua voz soa um pouco com ciúmes. O Sr. Shin, o outro professor, percebe que o presidente Kang está chamando Hyo-won e começa a se perguntar se esse é o homem que ela quis dizer. Antes que ele possa perguntar, ela corre direta para Do-jong. Para sua surpresa, ele corre para encontrá-la no meio do caminho, embora ela já estivesse chegando. Quando ele a alcança, ele a abraça e a repreende por correr enquanto está grávida. As pessoas próximas começam a sussurrar e a imaginar que talvez seja para um filme. Uma vez que eles entram no carro, ela pergunta por que ele gritou e agitou quando todo mundo na escola sabe quem ele é. Ele admite que ele não pensou nisso até que ela o disse. Então o tópico muda. Ela traz um artigo elogiando quão inteligente ele é e ele provoca-a por ainda ler sobre ele. Hyo-won explica que o Sr. Shin ajudou-a com algo e então casualmente perguntou se ela estava namorando com alguém. Ainda parecendo com ciúmes, ele se pergunta por que o Sr. Shin se importava. Hyo-won diz que não pode saber o que o Sr. Shin estava pensando. Então ele pede para ela permanecer comprometida com ele até que ela faça sua escolha final. E ela lembra-lhe que ela já disse às pessoas que ela está se encontrando com alguém. Enquanto eles se afastavam, ela perguntou para onde estavam indo. Com um sorriso, Do-jong disse que eles estavam recebendo bolos de arroz picantes. Mais tarde, Seon sai da escola com Ari e perguntou sobre a brincadeira do teste de matemática. Ari abraça e diz que não sabia que o diretor não tinha senso de humor à medida que continuam. Eles ouvem os alunos zumbirem sobre a senhora Seon-jang sendo vista abraçando um tipo misterioso. Curiosamente, eles ouvem mais sobre sua professora de aula. Então, Do-jong passa e diz aos alunos para irem para casa. Quando Ari o vê, ela rapidamente atrai Seon. Ela agradece-lhe por tentar ajudar no escritório, mesmo que ele não possa fazer muito. Tentando animá-lo. Ele oferece-lhes torta de arroz picante antes de partir. Hyo-won diz educadamente que não, mas assim que Ari tenta convencê-la, ela se lembra de ter esquecido os testes e corre para eles. Isso deixa Seon sozinho com ele. Jo-won diz que Seon parece estar perto da senhora Hyo-won-jan. Seon responde que ele também parece estar perto dela. Então Jo-won admite que ele e Hyo-won eram amigos na faculdade. Ele decide cavar um pouco, não muito duro, apenas o suficiente para jogar fora algumas linhas e ver o que ela diz. Seu tom casual faz parecer que ele sabe muito sobre Hyo-won. E Seon, sem perceber, se apaixona por isso. Jo-won nega, mas sua curiosidade aumenta quando Seon dá a entender que ela está grávida. Então ela pergunta se ele sabe com quem ela está se encontrando. E ele continua a fingir que já sabe muito sobre ela. A partir do que ele ouviu, ele começa a juntar os pedaços e suspeita que Hyo-won está esperando. Enquanto ambos estão pensando sobre isso, Ari corre de volta e Seon rapidamente implorar Jo-won para não falar com ela. Se Ari souber, toda a escola saberá. Mas quando chegarem ao restaurante de bolos de arroz picante, está fechado e Ari está esmagado. Ao mesmo tempo, Hyo-won e Jo-won acabam em um restaurante diferente, onde ele já encomendou muito para que ela possa escolher o que quiser. Ela se pergunta como duas pessoas podiam terminar tudo isso.
Então percebe que o lugar está vazio e pergunta se ele alugou o restaurante inteiro novamente. Ele diz que sim, e isso faz com que ela fique calada ao ver como ele está no topo. Ela também se pergunta como ele sabia que gostava de bolos de arroz picantes, mas ela ainda começa a comer. Jo-won pode dizer que está chateada, brincando que ela está usando seus pauzinhos como se o estivesse esfaqueando, e pede-lhe para ser honesta. No final, ela cede porque ele continua empurrando e admite que seu hábito de alugar lugares inteiros a torna desconfortável. Ela diz que não há necessidade de se exibir assim, especialmente quando este é um lugar que seus alunos amam. E se eles vieram aqui e não pudessem comer? Jo-won explica que só queria levá-la ao lugar conhecido pelos melhores bolos de arroz picante. Talvez ele seja melhor do que ela primeiro pensou. Então ele acrescenta que, se ela não gosta desse tipo de coisa, ela deve decidir logo para que eles possam se encontrar mais confortavelmente. Enquanto isso, ele apenas a vê comendo. Depois do jantar, Hyo-won faz com que a comida intocada esteja embalada. Os pratos picantes remanescentes preenchem o carro com seu cheiro. Ela provoca Jo-won por ser desperdiçoso, arruinando sua tentativa de impressioná-lo, embora ele não possa deixar de gostar de como persistentemente ela continuava comendo os bolos de arroz. Ao invés de levá-la para casa, ele conduz para outro lugar. Hyo-won geralmente não pergunta, mas hoje ela é tão silenciosa e profunda no pensamento que eles viajam em silêncio para um café com vista noturna. Mesmo depois de um mês, Jo-won ainda se lembra claramente do choque de tocar Hyo-won e de como seus lábios eram suaves. Cada vez que a vê, deseja-a mais e não sabe o que fazer com esse sentimento. Faz-o sentir-se como um adolescente. Quando se propôs pela primeira vez depois de aprender sobre o bebê, ele achava que era apenas uma responsabilidade. Agora ele se pergunta se quer casar por causa da criança, ou porque quer que ela esteja ao seu lado. Em volta, Jo-won observa Hyo-won começando a adormecer. Ela parece desconfortável. Então ele se aproxima para inclinar seu assento um pouco para trás para que ela possa descansar. Isso o aproxima e ela acorda. Aproveitando a oportunidade, ele brinca e pergunta se pode beijá-la, dizendo que se ela ficar calada até as 3, ele contará isso como sim. Antes que ela possa responder, ele se inclina. Então o momento deles é interrompido por um telefone tocando. Jo-won diz-lhe para atender, sem perceber que na verdade é o seu telefone. Uma vez que ele continua tocando, parece importante. Jo-won diz que se ela quiser ignorá-lo, ele continuaria felizmente onde eles pararam. Mas ela responde rapidamente, e é seu pai. Quando ela é puxada para a chamada, Jo-won espera em silêncio. Nós aprendemos que quando Jo-won tinha 6 anos, seu pai a apresentou a uma mulher e disse que ia se casar com ela. Ela não se lembra exatamente como ela se sentia naquele momento, mas lembra-se de esperar que sua felicidade significasse que ele viria vê-la mais frequentemente. Ela achava que ela contava com essa felicidade. Ela não sabia que seus sentimentos significavam pouco para ele. O que ela não podia ver então era que a mulher já estava grávida de seu meio-irmão. Seu pai já estava voltando para sua nova família e o amor que ele lhes daria. Mas as visitas que Hyo-won esperava nunca vieram. E com o tempo ela aceitou seu novo casamento como parte da vida. A chamada dura um pouco mais antes de ela finalmente desligar. Jo-won, ainda curioso, pergunta quem ligou. Quando ela lhe conta, ele pergunta se seus pais vivem longe. Quando ela diz que eles se divorciaram, quando ela tinha 4 anos, ela explica que sua mãe viveu sozinha depois disso, enquanto seu pai está se casando pela 3ª vez. Ela também menciona suas 2 meia-irmãs, e como a mais nova não pode alcançar seu pai agora, ela planeja organizar um encontro com ela. Quando ela sai do carro de Jo-won, ele segue-a, ainda curioso. Ele pergunta se ela o vai apresentar à sua irmã, então ele estuda por um momento e observa que seus lábios estão um pouco inchados. Ele diz que se ele soubesse que a ligação a iria chatear, ele teria dito a ela para não atender. Isso a surpreende. Ela nunca disse que estava chateada, e ela também não o mostrou. Ela contou a história calmamente, então agora ela se pergunta sobre Jo-won. De volta para casa, Hyo-won oferece à sua irmã a comida que eles trouxeram, mas sua irmã se importa mais com seu cartão de visita. E está encantada de ter conhecido o vice-presidente do Daehan Group. Ela fica empolgada, dizendo que ele pode realmente se tornar seu futuro cunhado, mesmo quando Hyo-won nega isso. Jo-won insiste que Jo-won parecia gostar de ser chamado assim. Então Jo-won menciona que ela não tem escola e quer visitá-lo no trabalho para almoçar. Hyo-won odeia a ideia, mas Ji-won diz que ele a convidou a qualquer momento, e esse cartão é seu péssimo. Ela adverte para não ir. Então a conversa muda para a briga de Ji-won com seu pai, e Hyo-won pergunta se é por causa de seu casamento iminente. Ji-won admite que se sente traída. Ela sabe que ele tem sua própria vida, mas ainda se lembra de como ele estava quebrado após a morte de sua mãe. Ela se lembra claramente do jantar em que ele apresentou sua nova mulher e a tratou com tão calor, vendo que isso machucou Ji-won. Sua mãe tinha apenas 2 anos de ausência, mas seu pai parecia ter passado tão rápido, e eles continuaram a conversar através de seus sentimentos familiares até que Ji-won voltou para a comida. Então ela perguntou a Hyo-won se seu namorado viria ao casamento de seu pai amanhã. Ela diz que ele é um homem muito ocupado. Então, no dia do casamento, Jo-won aparece. Ele levanta a mão para acenar Hyo-won, mas ela corre, puxa-o para baixo e diz que eles precisam conversar. Antes que ela possa dizer nada, Jo-won se apresenta como seu namorado, o que faz com que sua tia os arraste com orgulho, apresentando Jo-won a todos como o futuro marido de Hyo-won. Quando Hyo-won finalmente o deixa sozinho, ela pergunta por que ele está se comportando tão diferente do seu habitual, cuidadoso e agendado eu. Em vez de responder imediatamente, ele pergunta se ela está comendo corretamente porque ela parece mais magra.
E se ela está lidando com náuseas matinais? Ele coloca o casaco sobre os ombros dela e diz que vai pensar sobre por que ele não pode seguir suas próprias regras em torno dela e por que isso não o incomoda. Si-Yoon responde que sua perna dói e ela já lhe disse para ir sozinho. Ele parou ao lado dela e perguntou se ela odeia estar perto dele tanto que iria estragar sua própria bicicleta e fingir uma lesão. Hyun percebe que ele descobriu, mas ainda assim comprou-lhe uma nova bicicleta como um presente de aniversário precoce. Sua maneira estranha de fazer as coisas fez com que ela pensasse que ele estava apenas brincando com ela. Min-wook não morre. Ele diz que vai levá-la para a clínica de sua mãe depois da escola. Ela tenta esquivar-se novamente, perguntando ao seu tipo e até oferecendo-se para montá-lo. Mas ele ri e descreve sua garota ideal como alguém pequeno, com cabelo curto e olhos castanhos grandes. Gira o mesmo quando ela está gritando. Si-Yoon percebe que ele gosta de alguém e o empurra para dizer quem. De repente, a Ri corre chamando Si-Yoon, mas parou quando viu Min-wook. Saudou-o gentilmente e ele sai, deixando as duas meninas sozinhas. Depois que ele se foi, a Ri começa a surgir sobre ele, fazendo com que Si-Yoon se pergunte o que ela realmente quer. A Ri diz que não é isso. Ela tem fofoca. Si-Yoon não compra até que a Ri descobre que sua professora Hyun está grávida. Si-Yoon está chocado enquanto a Ri continua a adivinhar sobre sua vida amorosa. Enraizado, Si-Yoon pergunta onde ouviu isso. A Ri diz que ouviu o professor do aluno falar sobre isso. Alarmado, Si-Yoon deixa sua bicicleta com a Ri e corre para a escola. Lá, ela enfrenta Si-Yoon e diz que eles precisam conversar. Embora ele tenha uma reunião de equipe. Ela o acusa de divulgar o segredo a Ri depois que ela lhe disse para não fazer. Ele não nega, mas também não explica e simplesmente sai para a reunião. Enquanto Si-Yoon pensa sobre o que fazer a seguir, Hyun caminha sorrindo e Si-Yoon desmorona e diz que se desculpa. Mas mais tarde, Hyun acaba no escritório do vice-diretor, onde ela é questionada sobre o rumor em circulação. Ela pede desculpas, mas não nega o rumor. O vice-diretor diz que eles precisam parar de fofocar antes que isso prejudique a reputação da escola e que ela seja punida. Quando ela sai do escritório, outro professor a chama de vergonhosa. Os sussurradores seguem no dia todo, e ela não pode negá-los. Porque isso pareceria negar Dojon. Ela começa a pensar em parar ou ser demitida e como proteger seu bebê de toda essa bagunça. O estresse faz com que ela fique tonta, mas Ji-won a pega e pergunta se ela está bem. Então ele diz casualmente que eles deveriam saltar a última aula e dar um passeio em vez disso. Ji-won tira o braço dela, mas concorda se ele envia Ji-won para o escritório dela. Ela percebeu que Ji-won estava chateada e deixou isso passar, mas agora sabe que tem algo a ver com os rumores. Ela se culpa a si mesma. Como Si-Yoon não é o tipo de pessoa que espalha fofoca, tem que haver mais nisso. Ji-Yoon zombou de Si-Yoon, dizendo que ela sempre se comporta distante e acima de todos os outros. Ele coloca sua situação de volta em seu rosto e lembra-lhe como ela o humilhou antes. Ele pergunta se ela espalhou o boato e ele calmamente admite. Ele diz que fez uma chamada, então culpa uma estudante com uma boca grande. Segundo ele, ela destruiu sua reputação, o que fez com que ele deixasse a escola por um tempo e o transformasse na decepção de sua família. Ao sair, ele diz que vai despedir os alunos. Na manhã seguinte, Ji-won acorda com medo do que está por vir. Seu orgulho como professora foi esmagado e ela só quer fugir de tudo. Enquanto se prepara para a escola, ela pensa na proposta de Jo-jong. Ela passou 3 anos ensinando e esse trabalho significa muito para ela. Por um momento, ela considera usar seu poder para manter seu lugar um pouco mais tempo, mas a ideia de usá-lo faz com que ela se sinta horrível, então ela decide não fazê-lo. Ela encontra Ji-won fora da sala de aula e ele pergunta por que ela está hesitando. Ela entra, saúda a aula e está prestes a começar quando uma mulher bem vestida entra e se apresenta como a mãe de Kyun-seo. Ji-won tenta enviá-la para a sala do pessoal, porque a aula já começou, mas a mulher começa a atacá-la na frente de todos. Ela tenta manter-se firme, então decide sair com ela, deixando Ji-won no comando para que os alunos não tenham que assistir a cena. No corredor, Ji-won pede desculpas ao pai irritado, mas isso não muda nada. A mulher diz que não conseguiu manter sua vida privada separada do trabalho e deixou os rumores se espalharem pela escola. Mesmo quando ela tenta acalmá-la, ela só fica mais alta, chamando a atenção das aulas próximas. Ji-won percebe o problema e rapidamente chama seu tio para ajudar Ji-won. Então, em um movimento surpreendente, a mãe de Kyun-seo tira a principal Park de lado. Ela diz que seu marido, um poderoso CEO, queria examinar a escola pessoalmente, mas ela o impediu. Então ela pergunta a Park o que ele planeja fazer sobre esta confusão. Antes que ele possa explicar os rumores, ela o interrompe. Ela não se importa como eles começaram. O que ela quer é saber se eles são verdadeiros. E Park se volta para Ji-won. Ainda pensando no aviso do vice-diretor, ela pede desculpas pelo incômodo e diz que vai renunciar se necessário. Ainda assim, ela prefere tirar uma licença primeiro, já que perder repentinamente seu professor de aula pode prejudicar os alunos. Quando a mãe de Kyun-seo pressionou-a sobre o rumor, Ji-won recuou, perguntando por que isso importa mais do que o problema à frente deles. Ele diz casualmente que ouviu falar de Park sobre uma reunião do conselho, então caminha até Ji-won e pega a mão dela. Esse simples movimento deixa a mãe de Kyun-seo e Park sem palavras. O secretário diz que ele está reservado até maio. Então do junho diz que mudar de planos não será fácil,
especialmente com o casamento programado para abril. Todos congelam. Ele explica que Ji-won manteve o relacionamento em segredo, para que ninguém se sentisse desconfortável ou a tratasse de forma diferente no trabalho. Park rapidamente disse que ficariam felizes em mantê-la na equipe. Do Junho então menciona o quanto o rumor lhe colocou em estresse, tornando Park visivelmente desconfortável. Ele promete encontrar quem começou. Então, voltando-se para a mãe de Kyun-soo, pergunta se ela convocou uma reunião do conselho por causa de Ji-won. Quando Ji-won tenta impedi-lo, Do Junho tranquiliza-a através do embaraço, enquanto a mãe de Kyun-soo continua dizendo desculpas. Ji-won aceita a desculpa. Então ele sugere levá-la a um lugar privado, uma vez que ensinar a aula da tarde pode ser demais neste momento. O diretor Park relutantemente concorda, e ele sai, deixando a secretária para trás. No estacionamento, Do Junho e Ji-won sentam-se silenciosamente em seu carro. Finalmente, Ji-won pergunta como ele descobriu e por que ele veio. Ele diz que Ji-won ligou e ela o agradece, embora ela se preocupe que sua mentira possa desmoronar rapidamente. Ele sorri e diz que não é realmente uma mentira se eles estão se casando em abril. Ela se opõe a que ela não pode se casar com ele tão rápido. April está quase aqui. Ele pergunta por que ela está recuando, e ela percebe que ele fez essa escolha por conta própria sem perguntar o que ela quer. Ele responde que se ele não tivesse intervenido, ela teria deixado as coisas piorar ainda mais. Sentindo-se presa, ela pede desculpas e admite que nunca sabe o que fazer quando ele está chateado. Ele olha para ela e pergunta: "O que eu sou para você?" Ele pergunta se ela realmente tem que continuar a tratá-lo como um estranho. Sua decepção se mostra quando ele diz que odeia vê-la lá de pé com a cabeça abaixada. Isso a deixa irritada. Ela diz que ele não pode ficar longe de qualquer coisa que envolva seu filho e a mãe da criança. Ela respondeu que eles só tiveram um encontro de uma noite, e ele não sabe quem ela realmente é. Ser ao seu redor é difícil, e ela se sente desconfortável com ele. Lágrimas derramam em seu rosto, e ele a puxa em um abraço silencioso. Quando ela finalmente se acalma, ela se desculpa por ter arruinado seu fato com suas lágrimas. Ela oferece-lhe uma limpeza a seco, mas ele diz que o fato não pode ser limpo dessa forma. A única maneira de compensá-lo, ele brincou, é se casar com ele. Ela o estuda, acusando de brincar com ela. Ele admite que gosta de irritá-lo. Então se torna sério e pergunta por que ela não se casará com ele mesmo sem amor. Afinal, os sentimentos podem crescer depois do casamento. Ela admite que tem medo. Ela sabe que o casamento é o melhor para seu filho, mas ainda não tem certeza de que é o certo para eles. Ela deve confiar nele e concordar com o casamento de abril. Ela começa a discutir, mas ele interrompe, dizendo que ela está subestimando. Ele só precisa que ela diga sim. Então ele beija sua testa. Depois de uma pausa silenciosa, ele lembra-lhe que ela ainda não respondeu. Ele diz que se ela ficar em silêncio por 3 segundos, ele vai aceitar como sim. Quando ele começa a contar, ela tensa. Quando ele atinge 3, ele a beija. Mais tarde naquela noite, Evan está deitada na cama repetindo tudo. Ela ainda não pode acreditar que ela concordou em se casar com Jojo, mas ser casada com alguém que beija assim pode não ser tão ruim. Esse pensamento faz com que ela se enrote. Então Minwook bate e entra. Um olhar para o rosto dela e ele diz que ela parece horrível. Ela pergunta se ele já ouviu falar de bater enquanto ele se dirige para a cama. Ele encolhe, dizendo que ele tem sido chamando seu nome para sempre sem resposta. Ela diz que talvez ela estivesse dormindo e ele responde que ele ouviu que ela saiu do trabalho cedo. Então ele pensou que ela estava doente. Quando ele percebe que seus olhos inchados. Ele pergunta se ela estava chorando e atende-se ela. Ela nega rapidamente e Evan o avisa para que não a toque. Ele bate sua cabeça levemente e sai, dizendo-lhe para se lavar e comer o frango que ele trouxe. Mais tarde, ela sai e encontra Minwook preparando o jantar. Ela pergunta onde está Mira e ele diz que a reunião da família de Mira está chegando tarde, mas ela voltará em breve. Ele se pergunta em voz alta se Miran foi empurrado para outro encontro às cegas. Segundo que ela diz isso, ela percebe que está falando com o namorado de Mira e se corta. Mas Minwook já ouviu o suficiente e pergunta sobre os encontros às cegas. Ele esquivar com um rápido: "Você não sabia?" Em seguida, muda de assunto, perguntando por que ele está tão preso a saber se ela chorou. Logo, a conversa muda para ele. Durante o jantar, ela pergunta o que ele vai fazer sobre os encontros cegos de Mira. No meio da refeição, Minwook diz que planeja conhecer formalmente o pai de Mira e pergunta a Evan até onde ele deve ir para fazer uma boa impressão como futuro genro. Quietamente, ela pensa que ouvir esse tipo de coisa doeria antes, mas agora não. Talvez seja porque ela concordou em se casar com Dojo. Ele olha em choque e então assume que ela quer dizer abril do ano que vem. Ela o corrige: "Este abril", e o atira completamente. Ele aponta com o próximo é abril e ela diz que tudo aconteceu rapidamente. Minwook imediatamente pergunta se ele, o pai do bebê, escolheu a data ele mesmo. Evan defende, dizendo que não é sua culpa, mas Minwook ainda não acredita. Põe uma mão no ombro dela e pergunta o que aconteceu para que o casamento acontecesse tão de repente. Nesse momento, Mira entra e, vendo a mão de Minwook no ombro dela, pergunta o que está acontecendo. Evan rapidamente diz que não há nada e diz a Minwook para mover a mão. Minwook diz a Miran para sentar-se. Ela também deve ouvir isso, mas Miran recusa. Evan se levanta para ir embora, sugerindo que Minwook e Miran precisam conversar. Quando Minwook tenta impedi-la, ela diz-lhe para não interferir. Ela diz casualmente a Miran que ela vai se casar em abril e lhe pede para pegar o ramo, o que deixa Miran sem palavras. Evan diz que vai explicar mais tarde e diz-lhes para manter as lutas baixas. De volta ao seu quarto, ela fecha a porta. Agora que ela está prestes a se casar com Dojo, ela sabe que finalmente tem que deixar Minwook ir.
Alguns dias depois, Ari acompanha incômodo Sidi em torno da escola. Depois de tudo com essa mulher, as coisas se calmaram na maioria das vezes. O diretor disse a todos para parar de espalhar rumores e Ari teve uma conversa dura no escritório. Evan voltou para a escola no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. A maioria das coisas voltou ao normal, exceto que as coisas ainda são estranhas entre Sidin e Ari, onde Sidin diz que devem agir como antes e Ari admite que se sente culpada. Mas Sidin descobre que a culpa é dela. Com um sorriso de ovelha, ela diz que é uma bobagem que não consegue manter um segredo. Ari chama-lhe uma marioneta e arrasta-a para o campo de futebol. Ela tem fofoca. As pessoas estão falando sobre Tivo e o professor estudante. No campo, Tivo atira a bola em frente de Gerron. Ele pede um pedido de desculpas rápido e continua a jogar enquanto Gerron acaba na lateral. Ari, claro, começa a comentar. Ela aponta o quão bom Tivo é no futebol. E depois diz a Sidin por que Tivo e Gerron estão jogando junto. Aparentemente Tivo arrastou Gerron para o jogo. Então Ari admite que contou a Tivo tudo sobre os problemas de Sidin. Agora Tivo parece estar agredindo Gerron como retribuição. Enquanto explica tudo isso, ela repentinamente diz que acha que Tivo gosta de Sidin. Ari diz que é boa em ler pessoas e promete recuar se Tivo realmente gosta de Sidin. Enquanto Sidin ainda está tentando processar isso. Ari volta para o jogo assim como Tivo dispara mais um tiro e a bola bate diretamente na cara de Gerron, surpreendendo todo. Os companheiros de equipe de Tivo aplaudem enquanto Gerron começa a sangrar do nariz. Tivo corre, jurando que foi um acidente. Tivo responde, gritando a maneira como Gerron a tem tratado. E as coisas quase explodem. Então Tivo de repente suaviza tudo ao anunciar que Gerron perdeu o jogo e está comprando todo. Todos aplaudiram a bondade de Gerron, enquanto Sidin apenas observava em silêncio. No dia seguinte, Evan entra na escola com um olhar nervoso. O próximo professor que ela vê pede desculpas no caso de alguma vez a ofender. Quando ela entra na sala do pessoal, todos ficam quietos e olham para ela, fazendo com que ela se sinta totalmente sozinha. Mas assim que começa a se sentir demais, a senhora Kim vem e pede-lhe para jantar, dando-lhe um pouco de conforto. Na mesma noite, Evan e a senhora Kim saem para comer. No caminho, a senhora Kim pergunta desconcertantemente se ela tem alguma doença matinal. Então rapidamente pede desculpas por ser muito pessoal. Ela diz que está bem. Sentam-se em um banco e o silêncio torna-se desconcertante. Ela finalmente agradece a senhora Kim por ficar ao seu lado. A senhora Kim diz-lhe que não importa o que aconteça, ela ainda é a mesma Evan para ela. Depois pede desculpas por ter agido com muito cuidado ultimamente. Com clara curiosidade, ela admite que realmente quer ouvir sobre ela e Gerron. Evan tenta limpar-se, mas o telefone dela toca. Ele pergunta se ele deve vir buscá-la, e a chamada lembra-lhe de seu encontro. Ela diz-lhe para vir e ele diz que vai encontrá-la na escola. Depois de desligar, a senhora Kim diz que a chamada parecia um pouco fria, ela esperava algo mais doce. Evan simplesmente ri e cancela o jantar deles. Depois do Ojon leva Evan e o carro fica quieto até que ela finalmente pergunte sobre seu pai. Ela rapidamente explica que ela não está tentando ganhar ponto. Ela só quer fazer uma boa impressão. Ele diz para ela não se preocupar com seus pais, mas ouvir essa palavra faz com que Evan perceba que ela também vai conhecer sua mãe. Ela não estava preparada para isso e começa a ficar mais nervosa. Mas lembra-se de uma telenovela em que pais ricos desprezavam a pobre namorada de seu filho e até lhe ofereciam dinheiro para sair. Ela começa a pensar no que acontecerá com seu bebê se os pais de Doojon a rejeitarem. Por um segundo, ela até considera deixar o país. Sentindo quão tensa ela está, ele pega em sua mão e pergunta o que ela está pensando. Ela diz que vai pegar o envelope, deixando confuso. Seu olhar sério faz com que ela pergunte rapidamente se ele tem irmão. Ele diz que é apenas ele e o pai de Sejong, embora ele tenha muitos primos. Então ele acrescenta que se ele lhe disser para fugir de uma reunião de família, ela deve fazê-lo imediatamente. Isso a surpreendeu, mas ele diz que não é nada de importante. Ele só não quer que ela fique presa no caos familiar. Quando eles chegam, Evan começa a procurar um espelho. Doojon lhe diz que ela não precisa de um. Ela já parece bonita. Então ele se inclina e beija sua bochecha. No interior, eles sentam-se em silêncio em frente a seus pais, todos tomando chá. Evan dificilmente acredita que ela está sentada na frente de Kang Changjil, chefe do Daekwan Group, e sua esposa Soul-hye. Ela os tinha visto nas notícias tantas vezes, mas agora parecem estranhamente normais enquanto discutem sobre comida, e ela acha que é um pouco giro. Logo, eles começam a falar sobre o casamento. Changjil se pergunta se abril é cedo demais, mas Doojon diz calmamente que ele já tem tudo resolvido, até mesmo o lugar onde eles vão morar, e ele deixou para sua secretária. Evan ouve, impressionada com o quão preparado ele é. Ainda assim, ela não pode ignorar o quão abandonada se sente, já que ninguém está perguntando o que ela pensa. Começa a se perguntar se ela está sendo julgada. Então Soul-hye de repente fala com ela, chamando sua nora, o que a pega de surpresa. Soul-hye diz que quer fazer uma pergunta, e Evan se prepara para perguntas pessoais. Em vez disso, Soul-hye simplesmente pergunta como Doojon a convenceu. Isso choca todo. E tanto ele quanto Changjil protestam que é muito pessoal. Mas Soul-hye ainda olha para ela para uma resposta. E ela diz que não se importa. Ela honestamente admite que foi ela que perseguiu Doojon, o que agrada a Soul-hye. Mesmo quando ela continua pedindo por detalhes, e os homens tentam impedi-la, ela a encontra mais encantadora do que irritante. Soul-hye continua dizendo que sempre teve muitas mulheres confessando a ele. Então o humor muda quando ela casualmente menciona que suas irmãs estão chegando. Evan não está feliz. Eles concordaram em mantê-la longe das tias por enquanto por causa de sua condição, mas já é tarde demais. Eles devem chegar às 7 horas. E logo no sinal, o sino da porta toca. Lembrando-se do aviso de Doojon sobre escapar de reuniões familiares,
Evan se prepara para sair rapidamente. Ele rapidamente desculpa os dois e diz aos pais que as tias podem encontrá-la no casamento. Mesmo com a objeção de Chanju, eles conseguem escapar pelas traseiras. No exterior, eles se escondem enquanto as tias entram em voz alta. Então Do-hoon de repente pega Evan e corre para o portão, dizendo-lhe para pegar sua carteira de seu casaco, e sua fuga é interrompida por um momento por uma garota loira chamando o nome de Do-hoon. Seguindo o que ele diz, Evan tira algum dinheiro e o entrega. Os olhos da garota brilham no dinheiro. Ela pega as contas com um sorriso astuto e diz que vai fingir que não viu nada. Então, casualmente, ela menciona uma carteira que ela quer, e ele lhe diz que vem ao escritório dele amanhã. Ela se apresenta a Evan como hoje, seu primo. Ele explica que suas tias têm muito que lhe dar, então ficar longe é o mais seguro. Ela pergunta o que ele quer dizer, e ele diz que elas são extremamente amorosas e cheias de energia. Isso lembra-lhe seu pai, e sempre estava cheio de amor. Ela diz que talvez muito carinho seja melhor do que pouco, mas Do-hoon ainda parece acreditar que muito amor é possível. Depois de uma breve pausa, ele sugere jantar, e Evan concorda felizmente. Durante o jantar, ela diz que seus pais foram mais simpáticos do que ela esperava. Então, ela pergunta de forma irritante sobre o seu histórico de namoro. E a pergunta o deixa sem palavras. Seu silêncio faz com que ela deseje que ela não tivesse perguntado, mas também faz com que ela queira saber mais. Ela não tem ninguém com quem compará-lo, mas sabe que foi seu primeiro prazer real. Vendo ainda pensando, ela brincou que talvez ele tenha muitos exes demais para contar. Do-hoon finalmente responde que amigos casados lhe disseram que é melhor levar seu histórico de namoro para a sepultura. Isso incomoda Evan. Então ele acrescenta que ele nem sabe quando ela pergunta a quem ele se refere. Ele admite que ele já teve um breve relacionamento de 2 meses com uma atriz chamada Young Amy. Há 4 anos. Evan fica chocada quando percebe que é Young Amy. Ele explica que ele estava ocupado aprendendo o negócio da família naquela época, e não conseguia acompanhar a atenção que a Amy queria. Ela não acredita que a atenção de Young Amy parecesse um fardo para ele, mas Do-hoon diz que ele simplesmente não gostava dela e odiava ter seu horário jogado fora. Isso fica preso na cabeça de Evan. Desde que a conheceu, sua vida realmente não correu como ele planejava. Ela começa a se perguntar se talvez ela seja a única exceção. Então Do-hoon diz que eles deveriam passar pelo centro comercial e comprar algo para sua mãe antes do jantar de amanhã. Evan diz que sua mãe não é do tipo habitual, e as flores serão suficientes. Enquanto isso, se Evan caminha para casa, ainda pensando no que Ari disse, talvez Tae-woo tenha sentimentos por ela. Naquele momento, enquanto repetiu seu tipo ideal em sua cabeça, um estranho a interrompe e pergunta se ela é Evan. Se Evan estuda a garota na frente dela e pergunta quem ela é. A menina apresenta-se como Kim Dae, uma estudante de rádio de 3º ano. Se Evan percebe imediatamente porque um aluno de classe superior continua por perto da casa de Tae-woo quando ele é apenas um 2º ano. Ela pergunta se Dae está esperando por ele, e quando ela diz que sim, Seon sugere que conversem em um café próximo. No café, apenas Seon ordena comida. Dae diz que já comeu. Então Seo pergunta se ela está livre no sábado às 14 horas. Quando Dae pergunta por quê, Seo diz que quer arranjar uma reunião com Tae-woo. Dae concorda em se encontrar. Então Seo pergunta se ela gosta de esporte. Dae diz que ela joga tênis e ping-pong, e Seo sorri. Tae-woo adora tênis. Dae diz que o fez durante as férias de primavera. Seo diz que Tae-woo não gosta de cabelo tingido ou maquiagem pesada. Ela acrescenta que ele também odeia mini saias e roupas apertadas, lembrando-se de quantas vezes ele se queixava de suas roupas. Dae não está chateado, dizendo que esse tipo de preferência faz com que ele pareça cuidadoso. Seo diz felizmente que eles são perfeitos um para o outro, e promete animá-los durante todo o caminho. Mas Dae pergunta por que Seo está se esforçando tanto para ajudar. Talvez ela diga que Seo gosta de Tae-woo e está tentando arruinar suas chances. E isso atinge Seo de surpresa. Ela se pergunta por que todo mundo continua a pensar que ela gosta de Tae-woo e diz que eles são basicamente familiares. Dae conta-lhe todas as raparigas que pensaram que Tae-woo gostava de Seo. Ela fecha isso, dizendo que eles só passam tempo juntos porque são vizinhos. Insiste que Tae-woo não a vê assim e está cansada de as pessoas agirem como se algo estivesse acontecendo. No dia seguinte, Do-hoon e Evan vão conhecer sua mãe e ele avisa que pode parecer uma telenovela confusa e frustrante. Eles entram na sala de jantar privada e sua mãe já está lá. É exatamente como Evan esperava, um silêncio embaraçoso cheio de tensão. Quando a garçonete vem pedir bebidas, Do-hoon ordena suco para ela. Isso imediatamente chama a atenção de sua mãe. Ela perguntou abertamente se ela estava grávida. Surpreso, Evan não disse nada e ele interveio, chamando-a de sua sogra e assumindo a responsabilidade pela gravidez. Então, ele lhe disse que o casamento será em abril. A mãe dela diz que ela virá, mas ela não vai fazer nada além disso. A reunião termina rapidamente com a mãe saindo. Evan é deixada pedindo desculpas a Do-hoon pelo comportamento frio de sua mãe. Superada, ela começa a chorar. Ele conforta-a, brincando que talvez ele realmente deveria ter trazido o lenço. Depois disso, a data do casamento é fixada. Sábado, 22 de abril, às 14 horas. Com um bebê chegando e um casamento a planejar, Evan sente-se como se estivesse andando numa corda apertada. Ela continua a se perguntar se eles realmente podem fazer um casamento perfeito com tão pouco tempo. Mas para sua surpresa, tudo começa a clicar em seu lugar. Porque ela está grávida, ela é dispensada de quase todo o trabalho de casamento, exceto a sessão fotográfica. O resto é administrado sem problemas pelo pessoal de Do-hoon e sua mãe, e são ótimos em planejar casamentos. No meio de tudo isso, Evan encontra um aliado inesperado no secretário Lee. Observando Suki, Do-hoon e a secretária Lee lidar com tudo que ela pensava que faria sozinha.
ela não pode deixar de se sentir um pouco abandonada. Enquanto isso, sua mãe permanece ausente, e seu pai tem que resolver as coisas. O secretário Lee, sempre preparado, restringe a situação a 3 casas para Evan e Dojun. Sem visitar nenhuma delas. Ele se queixa imediatamente. Muito pequeno, pátio ruim, localização ruim. Ainda assim, o secretário lhe empurra para trás e os convence a pelo menos ver as casas em pessoa. Seu tom firme faz com que Evan fique um pouco nervoso enquanto eles vão à caça de casa com Dojun dirigindo. Ser sozinhos juntos depois de tanto tempo parece estranhamente íntimo. Sua primeira parada é a casa que ele recusou por causa do local onde está. Para ela, parece bem. Ele menciona casualmente seu irmão que mora perto, e diz que o quintal é grande o suficiente para os futuros filhos. Evan dá-lhe uma olhada para o quão longe ele está planejando, mas deixa deslizar. Então seu comentário sobre ter amigos sobre deixa vermelha. Dentro. Ela alcança o interruptor de luz quando Dojun se aproxima, apertando-a levemente à parede. Ela pergunta o que ele está fazendo, e ele aponta para o interruptor, provocando-a por esperar outra coisa. Quando ela tenta recuar, ele pega em sua mão e mostra o que ele realmente queria. Ele inclina-se e diz-lhe que seu cheiro natural sempre o enlouquece. Em seguida, beija-a. O momento é interrompido por uma pequena voz dizendo, e ambos congelam. Então se viram e veem uma menina olhando para eles. Kaivo se afasta gentilmente de Dojun e pergunta ao menino seu nome. A criança responde, Chae-un-sos. Ele, um pouco severo, pergunta onde estão seus pais e por que ela entrou na casa de outra pessoa. Ela diz que ele está sendo muito duro. Então se agacha e pergunta a Eun-Soso como ela entrou lá dentro. A menina aponta para uma porta e diz que seus pais estão lá fora. Eun-Soso corre para sua mãe que está atravessando uma ponte entre as 2 casas. Evan pergunta sobre a ponte. E Dojun diz que o secretário Lee mencionou isso em seu relatório e que poderia ser removido. Então ela percebe que a mãe de Eun-Soso é Evan Ezou, o famoso romancista. Ela parece surpresa e pergunta se ela realmente é tão famosa. Sendo uma fã de longa data. Ela diz que sim e pergunta se ele conhece a família Cha. Ele diz que conhece um pouco o presidente Cha. Imediatamente, Evan diz que ama a casa e pergunta se eles podem levá-lo. Dojun lembra-lhe que ela precisa de reparos primeiro. Ela sugere que eles fiquem em sua casa durante as renovações e implora para concordar. Ele segue. Quando Evan pergunta sobre a casa, ela diz que é incrível e que eles decidiram manter a ponte. O que faz Evan feliz. Eun-Soso grita novamente aqui, dizendo à mãe que viu o homem assustador e a bela senhora que o beija. O presidente Cha brinca sobre ele morar perto de Anjon, e Dojun admite que ele não estava entusiasmado no início, mas sua futura esposa adora o lugar. Ele coloca um braço em torno de Evan e diz que ela está grávida, então eles querem um pátio bom para as crianças. Sevou, que também está grávida, sugere que eles vão às visitas ao hospital juntos. Ele rapidamente diz que estará com ela em cada consulta. Mesmo quando Evan protesta um pouco, ele não se desloca. O presidente Cha pergunta quando eles vão se mudar e o que farão com a ponte. Quando Evan menciona o quanto ela gosta dela, ele oferece deixar-se Dojun concordar. Com Evan dando-lhe olhos suplicantes, ele finalmente diz sim, fazendo com que ela fique animada. Mais tarde naquela noite, Evan senta-se sozinho em seu quarto, agora vazio, já que suas coisas já estão em sua casa. Então, Miran bate e entra. O que é incomum para ela. Evan aponta isso e Miran diz-lhe para parar de falar e sair. Evan fica abalado em sua secretária, claramente não querendo se mover. Miran empurra e lembra-lhe que esse casamento só acontece uma vez. Não quer ela parecer melhor? Enquanto prepara as máscaras faciais, ela casualmente pergunta se ela e Dojun descobriram onde vão morar. E Evan casualmente diz que Evan será o seu vizinho ao lado. E Miran está atordoada, apagando sua surpresa. Então, Miran se torna séria e pergunta se ela está feliz. Ela diz que seu pai quer que ela volte para casa agora que a razão pela qual ela saiu e viveu com Evan desapareceu. Ela brinca sobre sua gravidez, perguntando por que ela teve que arruinar sua liberdade. Evan pede desculpas de meio coração e sugere que Miran se case com Mivuk. Miran responde que Mivuk nem sequer se propôs. Ela diz que sempre poderia perguntar primeiro, e enquanto brincam, Miran lhe diz para se deitar pela máscara. E Evan continua perguntando como Miran realmente se sente ao se casar com Mivuk. Miran admite que se sente pequena e não boa o suficiente ao seu redor. E Evan a encoraja, dizendo que Mivuk a ama mais do que ela imagina, e isso traz lágrimas aos olhos de Miran. Depois de colocar a máscara facial, Miran pergunta-lhe se ela está bem em se casar sem amor. E Evan diz que gosta de Dojun. Ele não é frio como sua mãe, ou muito intenso como seu pai, e isso funciona para ela. Miran se pergunta se as coisas continuarão as mesmas no dia do casamento. As tias de Dojun discutem com Evan em seu vestido de noiva, contam histórias de bebê sobre ele e elogiam como ela é bonita e como se encaixa bem com ele, até que Suoki finalmente os envia para que a sessão de fotos possa começar. Ela tira fotos com os primos de Dojun, seus parentes, professores, alunos, amigos e outros convidados. No final, ela está exausta. Quando ela finalmente está sozinha, Minvuk entra e abraça. Minvuk abraça Evan e diz que está orgulhoso do quanto ela cresceu. Ele lhe diz que ele está aqui para ela como sua opa. Mas quando ela lhe lembra que ela é mais velha, ele rapidamente pergunta se ela chorou. Eles olham uns para os outros e deixam claro que se um ou outro machucar Evan, eles serão obrigados a pagar. Uma vez que Minvuk sai, Dojun se volta para ela e pergunta se ela está bem. Ela diz que está bem, na verdade. Se divertiu com suas tias e primos animados. Ele entra para beijá-la,
queixando-se de que todos esses eventos de casamento mantêm sua noiva longe dele. Então, ele lhe diz que ela está linda e que isso faz seu coração saltar. Naquele momento, Aina aparece de repente, entrando na sala e jogando seus braços em torno de Doojon, deixando surpreso. Evan está prestes a perguntar quem ela é quando outra pessoa entra e pega. Ele sai sem apresentar a ele, o que a deixa confusa e um pouco irritada. Então, Mina olha para dentro e parece surpresa em ver a Aina lá. Doojon lhe diz para levar a Aina e aí rapidamente explica que ela e Mina são velhos amigos. Assim que Evan está prestes a pedir mais, Mina chama a Aina e eles partem depois de lhe desejarem um casamento feliz. Uma vez que eles se foram, ela se sente um pouco desconfortável, mas diz a si mesma que são apenas nervosos de casamento. Quando a cerimônia começa, Doojon fica completamente focado nela, cuidando dela o tempo todo. Ela tem até mesmo que confortar seu pai, e não pode parar de chorar. Após a cerimônia, as tias os aglomeram para que se afastem da recepção, mas Evan percebe a Aina observando-os de longe. Quando Doojon entra, ele a encontra escondida debaixo do cobertor. Ele pergunta por que ela está toda embrulhada e ela diz que é assim que dorme. Ele arrasta o cobertor para baixo, mas ela o arranca de volta, reclamando que a roupa é muito embaraçosa. Ele ri e diz que sua mãe e tias prepararam tudo isso. Depois, ela lhe pede para apertar o pijama. Ele diz com um sorriso que seus amigos lhe disseram que o pijama da noite de casamento deveria ser facilmente tirado. Ele atinge novamente o cobertor e Evan fica vermelho, completamente perturbado. Então ele lhe pede para desligar as luzes, mas ele não faz. Ele só continua a olhar para ela e ela implora-lhe para parar, mas ele não consegue mais segurar-se. Ele puxa-a em seus braços e seu coração começa a bater. Evan ouve seu batimento cardíaco, lento e constante, acalmando-a. Então ele relaxa na cama e pergunta-se, apenas para esta noite, ele pode ceder ao quanto ele quer dela. Ele pressiona um beijo em sua mão, então admite silenciosamente que ela não tem ideia do que ela faz com ele. E depois, ele a beija. Um tempo depois, eles se deitaram em braços um do outro. Quando Evan muda um pouco, ele pergunta se ela está desconfortável. Ela teme que seu braço se torne entorpecido e diz que eles devem dormir mais confortável. Ele diz que ele está perfeitamente bem e a puxa mais perto. Ela reclama que não há espaço, mas ele diz que ele quer dormir assim. Então ela deve se acostumar. Quando ela pergunta se compartilhar, ela responde que não tem razão para correr agora. Ele lembra-lhe que ele sabe onde ela trabalha e até mesmo sabe seu nome agora. Então encontrá-la seria fácil. Ele admite que ter sido abandonado por uma mulher misteriosa que nem sequer lhe disse seu nome magoou seu orgulho. Ela pede desculpas e explica que o dinheiro não significava nada mais profundo. Era simplesmente tudo que ela tinha naquele dia. Por causa disso, ela teve que caminhar até a estação no frio congelado. Brincando com ela, ele pergunta se sua noite juntos significou tanto que ela lhe deu tudo o que tinha. Ela sorri e lhe diz que ele pode pensar o que quiser. Quando ele continua brincando, ela se vira e diz que vai dormir. Ele a arrasta mais perto e logo ela adormece. Pouco tempo depois, ele também. Na manhã seguinte, ele acorda com um sacudimento, gritando que ela está atrasada para o trabalho. Ela começa a repreender Mirren por não acordá-lo. Depois para quando se lembra que é domingo e que ela está casada agora. Pensando na noite passada, ela fica vermelha. Ela brinca e pergunta se ele fez tudo isso sozinho. Ele ri e diz que sua mãe recebe o crédito. Então ele pergunta irritantemente se os homens que cozinham são atraentes. Ela diz que não é realmente, mas acrescenta que cozinhar ainda é uma habilidade útil. Doojon brinca que o mundo não poderia lidar com um homem tão grande como ele sendo capaz de cozinhar também. Ela diz que ele diz orgulhosamente que ele pode fazer isso mesmo sem aulas. Então ele vê um saco de compras e olha para dentro. Doojon explica que é um presente de seus antepassados correspondentes de sua tia. O pensamento de ele vestir faz ela rir e ela diz-lhe que ele tem que usá-lo quando ele cozinha. Ele ri e diz que vai pensar sobre isso. Depois do café da manhã, ele decide. Enquanto ela come, ela começa a pensar que se soubesse que a vida conjugal seria tão confortável, ela poderia ter se casado mais cedo. O pensamento faz-a sorrir. Vendo isso, Doojon pergunta o que ela está lendo. Mas ela esquivando e pergunta o que ele está fazendo em vez disso. Ele diz que ele está organizando o horário da próxima semana. Depois admite que pode ajudar a conhecer o plano geral. Quando ela se preocupa, ela está atravessando uma linha. Ele lhe diz que é normal ser curioso sobre o que ele está fazendo. Ela rapidamente diz que ela não quis se importar ou fazê-lo desconfortável. Ele aproxima e mostra-lhe sua agenda cheia. Como o casamento aconteceu mais cedo do que o esperado, ele teve que cancelar e mudar as reuniões por toda a semana. Isso faz com que ela pergunte se houve algum plano de casamento que ela não sabia. Tentando esquivar a questão, Doojon diz que ele deveria ir fazer o almoço. Mas ele o segue para a cozinha e continua a pressioná-lo sobre esse plano secreto. Ela pergunta por que ele estava tão certo de se casar com ela, quando ela continuava a duvidar de tudo.
Ela nunca tinha certeza de que eles poderiam fazer uma família feliz com vidas tão diferentes e tão pouco tempo juntos. Se o rumor de Doojon não o tivesse empurrado a anunciar o casamento, ela ainda pode estar insegura. Mas ele nunca olhou e ela quer saber por quê. Ele diz que sentiu necessidade de assumir a responsabilidade, e ele pensou. Ela era a pessoa certa para compartilhar isso com ela. Então ele cuidadosamente pergunta se ela está chateada. Mas ela diz que ela está apenas cansada. Quando ela vai para a cama. Ela não pode esconder sua decepção. Ela esperava que ele tivesse uma razão mais quente para se casar com ela. Talvez sentimentos como os que crescem nela. Em vez disso, tudo que ela ouviu foi dever. Na cozinha, Doojon oferece-lhe fazer alho para o jantar e ela diz-lhe para fazer o que quiser. Enquanto pega seu tablet, ela vê seu nome na sua agenda e pergunta sobre isso. Sentado ao lado dela no sofá, ele diz que passar tempo com ela é sua recompensa após 4 longos meses. Captado de surpresa. Ela aponta que ele tem estado ocupado o dia todo por causa dela, então isso dificilmente soa como uma recompensa. Mas ele diz que, embora sua lua de mel tenha sido atrasada, limpar seu tempo para estar com ela ainda é gratificante. Ele admite que trabalha o tempo todo, mas isso não significa que ele gosta. Alguns dias depois, no escritório da enfermeira da escola, alguns professores silenciosamente fofocaram sobre o quão incômodos são as coisas agora que Evan se casou com o presidente. A senhora Choi até insinuou que o casamento apressado aconteceu porque ela estava grávida e diz que provavelmente será expulsa após o nascimento do bebê. Eles não percebem que Evan ouve cada palavra antes de entrar no escritório. Sentindo-se esgotada, Evan se afasta e se senta em um banco. Ela só queria uma soneca rápida antes de sua próxima aula. Agora esses comentários cruéis não vão sair de sua cabeça. Ela sabia que o casamento tornou seus colegas de trabalho desconfortáveis, mas ouvir isso em voz alta dói mais do que ela esperava. Perguntando-se se Doojon só se casou com ela por causa do bebê. Se ele teria feito mesmo para qualquer mulher que carregasse seu filho. Enquanto ela está presa nesses pensamentos, Evan vem e se senta ao seu lado. Parecendo tão perturbado. Evan olha para ela e pergunta o que está errado. Tivon responde com sua própria pergunta. Ela e Doojon discutiram? Tivon abraça e diz que Taevou tem uma namorada agora, então ela está livre. Esse problema é que no início, Taevou parecia irritado quando apresentou a garota, mas agora eles estão ligados um ao outro. Sivon admite que foi ela que os arrumou. Ela arranjou que Taevou os encontrasse em um restaurante e fez parecer acidental. Então Sivon perguntou a Taevou se Taevou poderia se sentar com eles e ele simplesmente olhou para ela como se não tivesse ideia do que ela estava fazendo. Isso faz com que Evan rie e ela pergunte o que Sivon estava realmente tentando fazer. Sivon diz que queria que Taevou tivesse uma namorada, mas agora que ele não tinha ideia do que ele estava fazendo. Quando Sivon parece chocada, Evan rapidamente diz que é do lado de seu professor que está falando. Então, mais gentilmente, ela pergunta como tia de Sivon se ela realmente odeia passar tempo com Taevou. Sivon admite que ele a enlouquece às vezes, mas ela não odeia totalmente. Enquanto Sivon tropeça com suas palavras, Evan diz que fazer algo, seja pensar sobre isso ou agir em seus sentimentos, é melhor do que não fazer nada. Sivon aponta que ela faz a mesma coisa. Olhando para o seu anel de casamento, Evan concorda. Tomando o primeiro passo é geralmente melhor do que esperar. Ambos precisam ser mais ousados. Naquele momento, um estudante de repente lança lanches e bebidas em Sivon. Ela pergunta o que é isso, e ele diz que ele não sabe. Quando ela pergunta se Taevou os enviou, a criança ainda não tem resposta. Naquela noite, Evan chega em casa com Doojon. Yeon aparece de repente, surpreendendo-a. Yeon pergunta se é aqui que ela mora com ele. E quando ela diz que sim, Yeon diz que ela está aqui para ver alguém, e sugere que eles subam juntos. No elevador, Yeon continua a falar enquanto Evan tenta descobrir o que está acontecendo. Yeon lhe dá a mesma má sensação que teve no casamento. Ela nota que Yeon nunca escolheu um chão e tenta perguntar, mas Yeon passa e começa a vaguear sobre a França. Quando eles chegam ao chão de Evan, Yeon sai atrás dela. Ela pergunta a quem está visitando, e Yeon pede desculpas por ter sido distraída antes de sair. Evan entra, sem saber que Yeon ainda está vigiando. Mais tarde naquela noite, Doojon volta para casa e encontra Evan dormindo no sofá. Ele cuidadosamente a leva para a cama. Ela acorda no meio da noite. No dia seguinte, depois da escola, Evan percebe um carro esperando lá fora. Ela acha que Doojon veio buscá-la, mas quando ela se aproxima, vê que não é ele, é Minvo. No caminho pela cidade, Evan pergunta sobre o horário de Doojon. Minvo ri e diz que ele está acordando até tarde apenas para sair do trabalho mais cedo. Ele está em uma reunião agora, mas deve terminar em cerca de 30 minutos. Minvo acrescenta que ele quer ir para casa desde a hora do almoço. Deve estar cansado, mas Minvo lhe diz que ele pode trabalhar até tarde toda a semana em mau sentido. Então Minvo deixa cair as notícias reais. Desde que ela entrou em sua vida, as horas de escritório são mais curtas e o humor de Doojon é muito melhor. Todo o pessoal adora. Ela escova isso, dizendo que ele ainda trabalha em casa. Ela lembra-se de um tempo em que ele não conseguia se concentrar porque ela estava lá. Quando ela se ofereceu para sair, ele disse: a sua ausência o distrairia ainda mais. Então ele a beijou. De volta, ela pega Minvo sorrindo. Ele provoca que ela estivesse pensando em Doojon, mas ela nega, dizendo que estava pensando em seus alunos. Minvo brincou que é uma pena que ele tenha perdido para um grupo de crianças. Quando eles chegaram ao prédio de apartamento, Evan olha em volta para Yeon antes de subir.
Ela só quer que Dubaoshun esteja em casa para que eles possam conversar. Mas quando entra no apartamento, sente o cheiro de comida. Pensando que ele está de volta, ela dirige-se para a cozinha e encontra Yeon lá em seu guarda-roupa. Yeon diz casualmente que Dubaoshun ainda não está em casa. Ela corre para o banheiro e vomita de lá. Ela ouve Dubaoshun entrar e porque ela está lá. Yeon esquivar a pergunta e começa a falar sobre a massa. Quando ele empurra novamente. Ela mente e diz que Evan lhe deu o endereço e o código de acesso ontem. Ouvindo tudo isso, ela se sente como um estranho em sua própria casa. Parece que Yeon sabe mais sobre Dubaoshun. Ela até se pergunta se seu código de acesso é o seu aniversário e percebe que nunca soube que ele gostava de macarrão. Quando ela finalmente sai do banheiro, ambos se voltam para ela. Antes que um deles possa falar, ela corre. E ele vai atrás dela. Até que Evan agarra seu braço. Com lágrimas nos olhos. Evan passa por um homem suspeito na rua. Ela aprendeu que cedo, quando seus pais se disputavam, ela chorava e nada seria diferente no dia seguinte. Ela se perguntava por que ela se sentia tão abalada. Talvez ela estivesse se apoiando em Dujon mais do que ela imaginava. Então ela se atinge. Ele provavelmente ainda está lá atrás com a Evo, já que ele não veio atrás dela como ela esperava. Um momento depois, ela percebe que ela não sabe. Ela lembra-se de uma loja de conveniência e decide voltar para pedir um telefone emprestado. Assim que começa a virar, vê alguém a sair do beco. O medo a congela no lugar. Tudo que ela pode fazer é esperar que ele continue andando. Mas como o homem se aperta ao ombro dela, Dujon corre e o afasta. Ele exige saber por que o cara estava tocando sua esposa. O homem diz que Evan parecia perdido e chateado, e ele só queria ajudar. Ele começa a alcançá-la, então para. O estranho diz que talvez ele deva chamar a polícia, mas Dujon rapidamente explica que Evan é sua esposa. Se ela fosse sua esposa, então ele realmente começa a ligar para a polícia. Evan limpa suas lágrimas e diz a Dujon que a polícia está prestes a ser chamada. Ele implora-a para abraçá-lo antes que ele seja preso. Quando ela fica quieta, ele admite ter sido aterrorizado quando não a encontrou e diz-lhe para tirar sua raiva dele. Ele está aliviado e admite que estava errado confiar tão facilmente em Evan. Ele explica que 5 anos atrás, Evan estava perigosamente obcecada com ele. Seu advogado até apresentou um caso contra ela. Mas o pai de Yeon, ex-professor do ensino médio de Dujon, implorou-lhe para mostrar misericórdia. Quando viu Yeon no casamento, ele ligou para seu pai e disse que ela estava melhor agora. Ele prometeu a Evan que nunca mais permitiria que isso acontecesse novamente. Eles se abraçaram mais uma vez e ele sugeriu ir para casa. Mas ela disse que não. Ela arrastou o nariz e disse que não estava pronta para voltar com esse cheiro ainda na casa. Ele se oferece para carregá-la, mas ela diz que ela está bem. Então ele aponta para suas sandálias e diz que ela deve usar sapatos reais. Ela agarra seu braço fortemente enquanto eles caminham e ele pergunta se ela ainda está preocupada com ele sendo preso. Ela diz que só quer evitar mais problemas esta noite. Então, de repente, ela começa a rir. Quando Dujon pergunta por quê, ela o provoca por ter altos padrões, dizendo que tanto Yeon quanto Amy são bonitas. Ela fica surpresa que ele nunca pareça afetado, mesmo com todas essas belas mulheres ao seu redor, e se pergunta se ele já encontrou alguém. Ele diz que sim. Ele tem. Então ele descreve uma mulher que é sexy e difícil de impressionar, tímida no início, mas, na verdade, é afiada, e um pouco desajeitada de uma forma que ele acha gira, especialmente quando ela usa preto. Não percebendo que ele está falando dela, Evan imagina outra mulher e sente ciúmes. Ela silenciosamente deseja que ele apenas diga que era ela. Enquanto se aproximam da passarela, Dujon toca seu ombro para guiá-la, mas ela o abraça. Ele ri e ela pergunta o que é tão engraçado. Ele diz que ele está de repente de bom humor, e ela diz que ela não está, e ele deve parar de rir. Ela diz que é culpa dele que ela está chateada por falar sobre outra mulher quando ele ainda é novo e namorar. Ela diz-lhe que não vai a lado nenhum, especialmente com Dujon dependendo deles. Ele diz que quase se esqueceu de Dujon, mas Evan perde essa linha. Ele continua, perguntando por que ela correu para fora sem seu telefone ou carteira. Ela pede desculpas e diz que se sentiu mal. Quando ele pergunta, Dujon pede desculpas novamente por Evan. E quando ela pergunta o que ele planeja fazer, ele diz que não vai deixá-lo escapar desta vez. Então Evan traz a mulher que descreveu, dizendo que ele não acabou com ela. Para seu choque, Dujon pergunta quem disse que não. Se esta mulher é outra celebridade, ele finalmente diz a ela que a mulher está de pé ao seu lado. Percebendo que ele estava falando dela o tempo todo, Evan o acusa de brincar com ela. Ele levanta o pequeno vestido preto que ela usava quando se conheceram pela primeira vez. Sua mão desliza para a cintura enquanto ele admite que sua figura o deixou sem palavras naquele dia. Eles podem beijar. Um homem velho que passa por ali se despeja. Ele murmura sobre os jovens nos dias de hoje. Dujon se desculpa rapidamente, dizendo que sua esposa é tão bonita que esqueceu que estavam na calçada. Ainda murmurando, o homem velho se afasta. Os dois então entram. No jantar do pessoal, a senhora Kim, que soa um pouco triste sobre ser solteira, abriu-se sobre isso. Dujon sugere que ela tente namorar sua secretária. Com um sorriso astuto, a senhora Kim diz que gosta de homens bonitos. Apanhada de surpresa, Evan pergunta o que isso significa sobre sua conexão com o secretário Lee.
A senhora Kim esquivar a pergunta. Ela muda suavemente o assunto antes de revelar demais. Então o cheiro de ovos de repente a deixa doente, e ela corre para o banheiro com ele mesmo atrás dela. Ela está vomitando. A senhora Choi entra e pede desculpas, dizendo que tropeçar com ela antes não foi intencional. Depois de uma breve pausa, ela aceita. Do lado de fora, Do Jong ouve tudo. Quando a senhora Choi sai, ele a avisa para permanecer respeitosa se ela quiser manter seu emprego. Depois disso, ele revela que estava esperando no lado de fora, e eles voltam juntos. Mais tarde, no caminho para casa, ele finge desmaiar do carro. Ela se preocupa no início, e depois continua a olhar para ele de forma furtiva. Pouco tempo depois, ela está olhando abertamente, pensando em quão bonito ele é e quão duro ele está tentando ser um bom marido. Duas palavras do jantar ficam com ela, especialmente como ele não queria que ela fosse tratada de forma diferente. Ela já esperava que o casamento fosse difícil, especialmente porque eles se casaram tão rápido e mal se conheciam. Ela também temia que seus pais rejeitassem seu emprego e a empurrassem para ficar em casa, mas nada disso. Em vez disso, eles aceitaram tanto ela quanto seu trabalho. Enquanto continua olhando para ele, ela finalmente admite a verdade para si mesma. Ela realmente o ama. Tudo que ela antes temia era errado. Ele trabalhou duro para torná-la feliz, e ela percebe que isso não é apenas sobre o bebê dele, é sobre como ele a ama profundamente. Incapaz de reter-se, ela agarra sua mão. Para sua surpresa, ele comprime de volta. Ela acha que ele estava dormindo. Uma vez que eles chegam para casa, o João corre com ela para dentro e a beija sem aviso prévio. Ela tenta empurrá-lo para longe, mas ele apenas diz que ele vai ficar louco se ele não puder. Ele está no hospital, então eles se apressam para sair depois de limpar rapidamente. No caminho, ela não consegue tirar o desconforto dela. As velhas memórias voltam. A negligência de sua mãe, sua atitude fria, até mesmo como ela participou do casamento como um estranho em vez de um pai. Quando eles chegam ao hospital, ela está dividida entre preocupação e dor de seu relacionamento quebrado. No quarto de sua mãe, a tensão é grande. O intercâmbio é interrompido quando o professor Ansou intervém, o que o chamou. Ele se apresenta como genro do professor Lee, e o professor Ansou rapidamente lhes assegura que não é tão sério como parecia. As pessoas pedem desculpas e o humor calma um pouco, mas sua mãe fica tão fria quanto sempre. Então é hora de tomar banho. Yeon oferece-se para ajudar, mas o professor Ansou se junta. No caminho, o professor Ansou pede para nos encontrarmos mais tarde para tomar um chá. Durante essa conversa, ele choca-a dizendo que ele é a razão pela qual sua mãe não está dormindo. Ele continua dizendo a ela que quer um relacionamento porque ele acredita que eles são almas gêmeas. Ela está chocada. Quando ele diz que sua mãe é carinhosa, ela mal consegue processá-lo. Para ela, isso não parece nada com a mulher que ela conhece. Sua mente volta para cada vez que sua mãe não estava lá quando ela estava doente. Quando ela apresentou um relatório de assédio sexual e quando quebrou as pernas, o conforto veio. Ao lado dela, o João percebe a dor dela, mas gentilmente insiste que o professor Ansou é um bom homem e que sua mãe precisa de alguém como ele. De volta para casa, ele a provoca levemente por chorar tanto. Em vez de escovar, ela se abre. Quanto mais ela chorava, mais duramente discutiam. Isso ensinou-lhe cedo que as lágrimas não resolviam nada. Sua contínua briga acabou finalmente em divórcio após um casamento que começou por causa da gravidez de sua mãe. Ele ganhou e depois admite que ela tem medo de não ser uma boa mãe ou esposa. Ele tranquiliza-a apontando tudo que ela já fez, lembrando-a que ela não é boa. Naquele momento de honestidade, a emoção se encheu dela. Com nova coragem, ela o beijou e finalmente disse as palavras que tinha medo demais de admitir que o amava. A confissão deslizou e surpreendeu até ela. Então ele respondeu, eu também te amo, fazendo com que ela congelasse. Ela lhe pediu para repetir, incapaz de acreditar. Sorrindo, ele provoca que ela deveria ter sabido pela maneira como ele trata. Ele diz que o amor não é apenas palavras. Suas ações sempre o mostraram. Ainda assim, ela aponta que ele nunca o disse em voz alta antes. Ele não discute, ele só lhe pede para o dizer novamente. Ela o faz com prazer e logo ambos estão repetindo eu te amo de volta para frente. Ele promete que continuará dizendo isso a partir de agora. Na manhã seguinte, nenhum deles quer se levantar. Ele tenta convencê-la a ficar mais tempo e fazê-la. Desculpas para o atraso. Mas ela fica firme. No final, eles compartilham um banho, passando a manhã embrulhada de calor, riso e carinho. Quando chegam ao trabalho, ela brilha. Sua secretária nota imediatamente, enquanto na entrada, um rosto familiar aparece, o pai de Ai. No segundo em que ele vê Dojo, ele corre para lá. Ele descobre que precisa falar sobre Ai. Ele admite que Ai causou problemas e pede desculpas pela dor que ela causou. Dojo sente por ele, mas não pode ignorar o perigo que Ai representa para ela. No final, ele se recusa a deixá-la ir. O Sr. Kim continua implorando, dizendo que Ai nem pode ser transferido para um hospital sem a sua aprovação. Ele assume a culpa de tudo, então cai de joelho. Vendo seu pai, esse professor o agita e ele finalmente cede com uma regra dura. Ain pode sair da prisão apenas para o hospital, e ninguém a liberta sem sua permissão. Mais tarde, o coração de Saim afunda quando ela vê Taevou com outra velha. As coisas são, ele entra e tenta afastar-a. Os dois garotos começam a discutir e veem Evan envergonhada. Diz-lhes a ambos para deixar ir. Eles finalmente libertam suas mãos. Então Inyuk choca a todos confessando a Saim. Sua confissão é autossuficiente para que todos os próximos a ouvirem, e Saim está surpreso que ele disse isso com tanta coragem.
Tae-woo não permite que isso continue. Ele a afasta. In-hyuk continua a seguir, ainda tentando conversar. Apanhado entre eles, Saeun parou e disse que falará com In-hyuk mais tarde. Tae-woo rapidamente aproveitou o momento para alertá-lo a ficar longe de Saeun dessa forma. Ela diz que ela quer escolher por si mesma. É quando Tae-woo admite a verdade. Ele não quer que ela namore In-hyuk porque ele também gosta dela. Ele também explica que ele e Dae são apenas amigos íntimos, nada mais. Acreditando nele, Saeun é impressionado com a honestidade de sua aparência. O momento entre eles se torna mais profundo à medida que se seguram as mãos. Então Do-jeon e Yoon-won detectam e oferecem-lhes uma boleia para casa. No carro, ela pergunta se eles normalmente vão para casa juntos. Tae-woo diz que ainda não, mas dá sinais de que em breve. Do-jeon começa a suspeitar que algo está acontecendo, mas ele muda suavemente o tópico para jantar. Tudo parece estar bem até que ela menciona casualmente o Sr. Shin, o professor de ginástica, que também vai. Do-jeon de repente para o carro e pergunta por detalhes. Ele pergunta se o Sr. Shin é o professor que viu com ela na frente da escola, sua voz cheia de dúvidas. Depois disso, o carro fica tenso. Saeun admite que acha que o Sr. Shin é bonito, e Tae-woo claramente não via. Quando Tae-woo e Saeun saem, o humor não melhora. De volta para casa, Yoon-won percebe imediatamente que algo está errado e continua perguntando o que o incomoda, mas ele apenas diz que não é nada. Isso só a confunde ainda mais. Quando entram, ela tenta seguir em frente, mas ele ama-la gentilmente e pede-lhe que não o faça. Usando sua gravidez como razão, ela se recusa. Ela tem que ir. Não importa o quanto ele forçar, ela não mudará de ideias. A tensão leva ao jantar e ela está tão chateada com a pressão dele que não vai comer. Ele está preso entre preocupação e ciúme. O que realmente o incomoda é o Sr. Shin estar na viagem. Ele sabe que o Sr. Shin gostava dela uma vez, mas ele não consegue trazer-se. Eles vão para a cama ainda perturbado, com ela confusa com seu comportamento e ele magoado por não ter notado o que ele está sentindo. Pela manhã, o clima frio ainda está lá. Do-jeon ainda está tenso e seu silêncio desconfortável continua. Do-jeon estava se comportando de forma tão estranha, pedindo-lhe que a observasse durante a viagem. Ela está furiosa, dói ao perceber que ele não confia nela, e ela também sente pena que o Sr. Shin seja tratado injustamente. Quando a Sra. Kim continua a tirar fotos, ela finalmente pega seu telefone, e depois descobre que as fotos são enviadas diretamente para ele, o que só a faz ficar mais zangada. Então ele chama. Evan responde e repreende por esse plano infantil de ter alguém a assistir na viagem. Do-jeon pede desculpas e finalmente admite o que realmente está acontecendo. Ele diz que nunca quis perturbá-la, ele estava apenas com ciúmes. A ideia de ela ir embora com o Sr. Shin o incomodou, e o fato de nunca terem feito viagens juntas piorou a situação. Ele também lhe diz que ele está partindo para sua própria viagem de negócios e promete que voltará assim que isso for feito. Ouvindo ser honesto, suaviza Evan, e sua voz se torna suave enquanto ela lhe diz para ficar seguro e voltar em um pedaço. Os dois desejam uma viagem segura um ao outro antes de ligarem. De volta à mesa, ela se volta para a Sra. Kim, com firmeza, mas brincando. Diz-lhe que a missão de foto surpresa acabou. Kim verifica um texto dele, dizendo-lhe para parar e ceder. Enquanto isso, no quarto de Yeon, a desilusão enche o ar quando seu pai visita sozinho. A única pessoa que ela queria ver, Do-jeon, não está lá. Mesmo depois que seu pai tenta explicar, Yeon se recusa a esconder o quanto ela está chateada. A raiva se vira abertamente em direção a Eva, e ela vê como obstáculo que a mantém longe dele. Mais tarde, Marin a visita em sua casa, animada por vê-la depois de tanto tempo. Enquanto se instalam e acompanham, um relatório de notícias sobre um acidente no chão de construção aparece na TV. Mas mesmo enquanto passa tempo com seu amigo, Evan não consegue relaxar porque ela continua tentando ligar para Do-jeon e não consegue alcançá-lo. Como é sua primeira vez lá, ela pede um passeio pela casa. Enquanto a mostra por aí, Marin fica claramente impressionada. Mas algo ainda parece perturbá-la. Mesmo enquanto admira a casa, Marin parece perturbada. Evan observa e pergunta o que está errado. Marin se abre sobre os problemas que ela está tendo com Min-woo, e ela ouve e conforta. Então, uma criança pequena aparece com um presente para seu bebê não nascido, e o momento doce chama a atenção de Marin, tentando levantar o humor. Marin sugere que eles o compartilhem. Eles estão prestes a compartilhar bolo com a menina quando o humor muda repentinamente. A porta abre e Evan congela. Ele não deveria estar de volta até amanhã, então sua mente salta para o pior. Ele rapidamente a acalma, dizendo que voltou cedo porque sentia muita falta dela e queria surpreendê-la. Ele se move para ficar perto, mas ela hesita e tenta avisá-lo de que não estão sozinhas. Antes de poder explicar, Marin entra carregando Yeonso. Ele é completamente pego de surpresa pela súbita audiência. Então todos notam que ele está sangrando de onde o copo o atingiu, e Evan interveio imediatamente. Ela começa a tratar o corte com o maior cuidado possível, mas Do-jeon recusa e diz que ele está bem. Ainda assim, seu rosto diz o contrário. Quando ela pergunta o que está errado, ele admite que ele veio para casa na esperança de passar um tempo sozinho com ela, não entrar em uma casa cheia. Então ela explica. Marin veio ajudar com as compras e ficou para jantar. Yeonso também parou com um presente para o bebê deles, e para piorar as coisas para ele, Min-woo também está a caminho. Essa notícia só o faz ficar mais irritado. Uma vez que Min-woo chega,
Doojon continua tentando sugerir que todos deveriam sair, mas o jantar se arrasta. Para piorar, seus pequenos sinais aterram em Marin em vez de Eva. Marin não tem ideia do que ele está tentando fazer, então ela começa a ficar chateada com quão estranha ela está agindo. Tentando corrigir as coisas, ele entra no problema de Marin e Minvolk e sai. Marin e Minvolk percebem o sinal e percebem que é hora de ir. Evan ainda tenta convencê-los a ficar e terminar de comer, mas eles gentilmente se recusam e dizem que ela pode guardar o resto para a próxima vez. Uma vez que eles saem, ele finalmente relaxa. Feliz por tê-la para si, ele brinca pedindo-lhe para repreendê-lo pela maneira como agiu. Depois disso, ela começa a limpar a mesa, mas ele não está satisfeito. Ele a pega e a leva para o quarto. Mesmo quando ela lembra-lhe dos pratos, ele a deita na cama e brinca pedindo sua recompensa por ajudar com seus amigos. Ele vai visitar seus pais e toda a família começa a chateá-lo. Eles mencionam seus velhos namorados cegos e brincam que a forma como ele tratou essas garotas fez com que eles pensassem que ele nunca se casaria. Doojon está envergonhado, enquanto Evan se junta e escuta. Durante a refeição, as histórias continuam vindo, e o tempo em família se sente quente e engraçado. Enquanto no hospital, Aiel não é um paciente fácil. Ela se recusa a tomar seus remédios, mesmo que o médico veja que ela está ficando pior. Tudo que ela se importa é sair e ir para casa. Ela até faz de conta que engole os comprimidos, escondendo-os debaixo dos lábios para enganar o médico. Depois da escola, Evan conhece a Sra. Kim, que traz vários vestidos e pergunta qual ela deve usar em sua viagem. Como ele claramente não se importa em gastar dinheiro com ela. Evan diz que a Sra. Kim também tem sorte. Sendo solteira significa que ela pode viajar quando quiser. Eles decidem tomar uma última bebida com ele antes de ela sair. Mas, no caminho, ela recebe chamadas repetidas de um número desconhecido. Cada vez que ela responde, o telefonista desliga. A Sra. Kim diz-lhe para simplesmente ignorá-lo. Pouco tempo depois, Doojon chama e lhe pede um encontro. Isso muda seus planos imediatamente, e ela pede desculpas à Sra. Kim por adiar sua saída. Ele se sente sortudo por tê-lo. Vendo-a vir, ele brinca-lhe para sorrir, mas ela não percebe que o carro vem atrás dela. Ele vê o perigo e a agita para ela sair da estrada, mas ela não entende a tempo. O carro já está bem em cima dela. Nesse instante, ele entra e a protege do carro. Evan entra e sai, ouvindo-o falar sobre mudar de roupa, o papel de parede no quarto do bebê e não comprar brinquedo. Ela quer responder, mas não pode. Ele fica mais frenético, preocupado com ela, mesmo que só tenha machucado o braço. Quando ela ainda não acorda, apesar do médico dizer que suas feridas são leves e o choque pode ser a causa, ele diz que ela é mais importante do que o bebê. Essas palavras penduradas pesadas no quarto, então ela de repente tosse. Ele corre para o lado dela, cheio de alívio. Uma vez que ele sabe que ela está acordada, ele repete claramente. Se ele tivesse que escolher, ele a escolheria. Ele não pode imaginar a vida sem ela. Suas palavras a atingiram com força. Ela está comovida com o quanto ele a ama, mas o que ele disse ainda a deixa desconfortável. Evan diz-lhe para se preocupar com ela e o bebê, então insiste que ele vá ser tratado. Ela não o deixa voltar até que um médico despede. Duan finalmente sai, puxado entre preocupação com sua esposa e seu dever como pai a ser. Mais tarde, ela acorda para ele também e empurrá-la gentilmente. Ele voltou do tratamento e parece melhor. Ela lhe provoca sobre as promessas que ele fez enquanto ela estava inconsciente, dizendo que ele seria melhor mantê-las. O olhar de seu rosto mostra que ele não sabia que ela ouviu. Eles passam a noite no hospital, pedindo desculpas um ao outro pelo medo. E então um bater os interrompe. É o Sr. Kim. Ele sai, irritado porque eles não conseguem ter privacidade. Quando ele volta, ainda chateado, ela pergunta por quê, e ele lhe diz que o pai de Aene está aqui para vê-lo. Ela está chocada com a visita surpresa. Então ele explica o que aconteceu. Aene escapou do hospital e dirigiu-se contra a parede da escola. Ele disse que tinha tentado alcançá-la mais cedo, mas as coisas ficaram perigosas antes. Agora está claro que Aene estava tentando matá-la. E ambos estão furiosos e ele jura que ela enfrentará a lei, lamentando profundamente que suas ações passadas pusessem Evan em perigo. No dia seguinte, ele confronta o Sr. Kim e deixa clara sua posição. Ele acabou tentando proteger Aene, e desta vez ela responderá pelo que ela fez. O Sr. Kim desmorona em lágrimas enquanto continua implorando por misericórdia, mas do Evan não se move. Sua única preocupação é a segurança dela, e ele está pronto para apresentar acusações e enviar Aene para a prisão. Ele diz-lhe para não voltar a contatá-lo. Da próxima vez que falarem, será por meio de advogado. Depois disso, ele se reúne com ela lá embaixo. Quando ela pergunta como foi, ele simplesmente diz que foi tudo bem, escondendo quão sério foi realmente. Eles estão prestes a beijar quando o Sr. Lee interrompe, brincando sobre seu romance público. Ainda de bom humor, ele diz ao Sr. Lee que está começando suas férias cedo. Lee não está entusiasmado com a mudança súbita, mas ele não pode realmente argumentar com quão felizes eles são. Ele até sugere que ele também faça uma viagem, dizendo que ele parece cansado. Ele recomenda os Balcãs, e embora o Sr. Lee seja pego de surpresa, ele diz que vai pensar sobre isso. Então ele rapidamente a leva embora. Enquanto isso, Doojon e Evan se dirigem para uma viagem romântica. Eles vão para a ilha de Jeju, na esperança de desfrutar de um tempo tranquilo juntos. Mas assim que as coisas começam a se sentir perfeitas, alguém de repente grita.
Ele está chocado ao encontrar Sevan e Taiwo lá. Seu humor cai imediatamente. E ele está claramente infeliz por ela convidá-los. Ele diz que queria esta viagem sozinho com ela. E ela promete que eles ficarão apenas 2 dias. Quando Taiwo e Sevan saem para olhar ao redor, ele os adverte para não irem longe demais no caso de se perder. Sevan não gosta disso. Diz que não é uma criança e não precisa de ser observada. Tenta brincar, mas Sevan fica firme. Então Taiwo faz uma piada ousada, perguntando se ele está bem com eles roubando um beijo a Jeju. Antes que ele possa responder, Taiwo ri e diz que está brincando. Um momento desconfortável passa, e os dois mais jovens se dirigem para explorar mais a ilha. Assisti-los indo, ele se inclina sobre sua esposa e murmura que as crianças hoje em dia são muito ousadas. Mais tarde naquela noite na casa de praia, ela se senta fora, profundamente pensando. Do-Jun vem e pergunta o que ela está pensando. Ela pergunta se os filhos estão dormindo, e ele ri, dizendo que esse tipo de pergunta faz com que ele já se sinta como um pai. Sorrindo, ela diz a ele que ele será um ótimo pai um dia, especialmente para o bebê deles. Mesmo assim, ela admite que está um pouco preocupada. Imagina a filha deles parecendo-se com ela, bonita e forte de espírito. E ela diz irritantemente que ela é um pouco ciumenta, porque uma vez que o bebê nasce, toda a sua atenção pode voltar para o filho deles. Ele rapidamente assegura-lhe que ela sempre virá em primeiro lugar, ela brincando que talvez ele também deveria ter cuidado com o número 0. E à medida que a noite passa, ele pergunta novamente o que ela estava pensando. Com um sorriso lúdico, ela adverte que seus pensamentos podem ser muito demais para desembalar. Ele lhe diz que ele pode lidar com isso, e quer ouvir tudo. Sentado em seus braços, ela admite que sua mente tinha voltado para a noite em que se conheceram pela primeira vez naquele bar, lembrando-se de como tudo começou. Nesse momento, ela se sente impressionada com a sorte de estar aqui com ele agora. Sentindo quão reais são seus sentimentos, ele diz que, mesmo que eles não se tivessem encontrado no bar, o destino os teria reunido em outro lugar. Ele lamenta qualquer medo ou desconforto que ela sentiu naquela noite. Agradece-lhe por confiar nele, e promete fazer tudo o que puder para fazê-la feliz. Ela diz que é grata por tê-lo também. Ela diz-lhe que planejou uma pequena surpresa para essa noite. Seu rosto se ilumina, e ele a levanta em seus braços enquanto eles se dirigem para o seu quarto, prontos para desfrutar da noite juntos. No dia seguinte, durante o almoço na escola, Hyo-won se senta com a Sra. Kim. Ela mal toca sua A Sra. Kim tenta animá-la, lembrando-lhe que há pelo menos um lado positivo disso. Não mais de manhã cedo, tráfego ou lidar com um quarto cheio de crianças selvagens. Mas mesmo assim, ela ainda olha para baixo. Querendo entender, a Sra. Kim pergunta gentilmente por que ela escolheu parar em vez de tirar licença de maternidade. Desde que ela se casou com o presidente da escola, isso sozinho desempenhou um papel importante na sua remoção como professora de aula. Toda a situação a deixou desconfortável, especialmente porque ela foi empurrada para diferentes papéis em torno da escola. Mesmo depois de pedir a seus colegas de trabalho para entender, ela ainda pode sentir que a Sra. Kim lhe diz que nada disso é sua culpa. Casar com o presidente não deve fazer com que ela se sinta culpada, mas Hyo-won não está convencida. Ela se lembra de como o professor de matemática foi tratado de forma diferente no ano passado, mesmo quando estava grávida. Esse professor teve que continuar trabalhando com quase nenhuma licença. Ao perceber que ela está recebendo tratamento especial apenas porque é a esposa do presidente, ela se sente ainda pior. As políticas para mulheres grávidas são terríveis. Então ela muda de assunto, perguntando sobre o nada e apenas uma coincidência da Sra. Kim. Hyo-won continua piscando no assunto, mas a Sra. Kim se recusa a dar detalhes. Então ela muda para o jantar que ela e seu marido estão planejando e convida a Sra. Kim. Ela parece feliz, mas também nervosa, se perguntando como Do-Jun se sentiria sobre sua chegada. Hyo-won diz que ele não se importaria e acrescenta que o secretário Lee também estará lá. Isso faz com que a Sra. Kim congele, e ela repentinamente diz que precisa visitar sua mãe, usando isso como desculpa para não ir. Sentindo algo estranho, ela aponta que sua desculpa não combina muito. A Sra. Kim relutantemente concorda em vir, murmurando sob o ar. Ela rapidamente pede desculpas e muda a palestra de volta para sua renúncia. Ela diz que tem certeza de sair, e quer se concentrar no bebê antes de pensar em ensinar novamente. Tentando animá-la, a Sra. Kim brincou que ela deveria comer bem para 2 antes de sua última aula. Hyo-won não riu, diz-lhe para não falar mais disso. Ainda mantendo as coisas claras, a Sra. Kim diz-lhe para não chorar na frente da classe. Ela diz que não vai, ela quer ficar calma quando se despede. Mas durante o adeus, ela é comovida pelo quanto à classe. Após sua última aula, ela escreve uma pequena nota em seus papéis, agradecendo a cada aluno e desejando-lhe o melhor. A classe rapidamente percebe. Ari fala por todos e sugere uma foto de grupo. E a sala logo se enche de perguntas, agradecimentos e despedidas sinceras para seu professor. Ari, percebendo que Hyo-won está chorando, pede desculpas e pede-lhe para vir ao festival da escola ou visitá-los mais tarde. Eles decidem compartilhar a foto no bate-papo de grupo da classe. Uma lembrança de sua última aula com eles. Mais tarde, ela está sentada fora sozinha, lágrimas ainda caindo.
Ela está sobrecarregada pelo peso de seu último dia quando Do-jong aparece. Ele tenta consolá-la e diz-lhe para não ficar muito triste, especialmente para a filha deles. Quando ela se pergunta como ele a encontrou, ela descobre que a senhora Kim o enviou depois que Hyo-won ignorou suas chamadas. Ele quer ir jantar, então ele se inclina para um beijo, para porque eles ainda estão na escola, e senta-se adequadamente. Ele começou a notar algo nela ultimamente. Ela realmente gosta de tocá-lo. Ela vai acariciar o cabelo dele, pegar o ouvido dele, descansar uma mão na cintura dele, ou esfregar as pernas dele. Esses pequenos toques parecem acalmá-lo, e são sua maneira de mostrar amor. Enquanto sentam lá, Hyo-won finalmente se queixa de como ela se tornou pegajosa, perguntando se ela sempre foi assim. Sorrindo, ele admite que é novo, e implora-lhe para não ficar louco. Ele simplesmente não pode se ajudar ao seu redor. Sua conversa muda para a árvore de cerejeira próxima. Ela diz que é bonita, e ele concorda, dizendo que continua a fazer belos flores, mesmo que seu tronco tenha escurecido. Esse pensamento faz com que ela olhe para sua própria vida, quantas vezes ela cuidava dos outros, especialmente de seus alunos, esquecendo-se. Ele lembra-lhe que ninguém é perfeito e diz que todo o trabalho árduo que ela deu ao seu trabalho era importante. Quando ela pensa em voltar à escola depois de dar à luz, ele diz-lhe para não se empurrar ou deixar esse período pesar demais sobre ela. Ele também promete ser um bom pai e diz que eles precisam cuidar de si mesmo, bem como do bebê. Alguns dias depois, Hyo-won começa a sentir-se mal. Mesmo assim, ela fala com seu bebê não nascido e diz-lhe para não se apressar. Ainda faltam 10 dias. Por que ela está de mau humor ultimamente? Ela se pergunta se o bebê também sente isso. Por volta daquele momento, Hyo-won diz a seus amigos que ela planeja participar do casamento de sua mãe. Eles se preocupam que ela não deva ir tão tarde no embaraço, especialmente com seu marido longe. Mas ela se recusa a perder. Anteriormente, sua mãe tinha telefonado repentinamente e informalmente anunciado que o casamento estava a apenas alguns dias de distância. E, chocada, ela ainda decidiu que tinha que vê-lo com seus próprios olhos. No dia do casamento, ela chega lá com os seus amigos, que ficam perto e continuam observando-a. Vendo sua mãe tão feliz, ela fica inesperadamente triste. Ela desliza para o banheiro, chateada por não poder aguentar. Nesse momento, ela deseja que Jo-jong estivesse lá com ela. Então ela ouve um par de garotas fofocando sobre o casamento de sua mãe. Dizer que é estranho na sua idade. Uma pessoa até admira um jovem e assume que ele deve ser o filho do professor Lee. Cansada, Hyo-won sai e diz-lhes para gastar seu tempo felicitando o casal em vez de falar atrás de suas costas. Calmo, mais firme. Ela acrescenta que não quer que seu filho não nascido ouça esse tipo de conversa. Ela aponta que eles eram altos o suficiente para que alguém ouvisse e diz: é natural para a professora Lee sorrir no dia de seu casamento e depois esclarecer o rumor. O jovem não é o filho do professor Lee, mas seu genro. Mesmo depois de todas as vezes em que sua mãe a decepcionou, ela percebe que ainda quer defendê-la. Um raro dia do ensino médio. Sua mãe sorriu. Foi depois de voltar de uma palestra em uma universidade rural. Sua primeira vez como professora. Ela parecia mais brilhante do que Hyo-won já tinha visto. E naquela noite ela até perguntou se tinha comido. Quando Do-jong finalmente chega e pede desculpas por estar atrasada, ela admite que o perdeu. Ele percebe que ela parece desapontada e pergunta se algo aconteceu. Mesmo com Mira e Minwook lá, ela diz que não é nada. Ainda assim, ele pode dizer. Ele sugere que eles vão embora, mas ela insiste que ela está bem. Surpreendida por ele lê-la tão facilmente, ela escove e diz que ele deve estar cansado da viagem. Ele brincou que vê-la lhe deu de volta a sua energia, o que a faz ficar vermelha. Sentindo isso, ele sugere que eles retornem à cerimônia e entrem juntos. Hyo-won só quer cumprimentar e felicitar sua mãe, mas as coisas ficam bem. Uma dor aguda atinge sua barriga inferior, forçando-a a parar. Ela pede a Do-jong para esperar um pouco mais, pelo menos até que ela possa felicitar sua mãe. Ele vê sua dor e pergunta o que há de errado. Então vem a resposta chocante. Hyo-won acha que ela está em trabalho de parto. Ainda são 10 dias de antecedência. Sua mãe diz calmamente que as datas de vencimento são apenas estimativas, e os bebês podem chegar mais cedo. Tomando sua mão, sua mãe pergunta se a dor é constante. Ela mal consegue responder e apenas faz gesto. Do-jong diz que ele deve chamar um caminhão, então corre rapidamente para uma ambulância. Quando a senhora Lee pergunta se ela pode andar, não há resposta, então ele entra e diz que vai levá-la ao hospital imediatamente. A senhora Lee concorda e diz que ela virá assim que puder. Enquanto ele se apressa, ele de repente percebe que ela não está usando o salto. A senhora Lee escova esse lado, mas ela se inundou de emoções. Snaps e pergunta por que sua mãe está agindo preocupada agora. Ela menciona todas as vezes em que sua mãe não estava lá quando ela mais precisava dela. Ele tenta acalmá-la enquanto a senhora Lee assiste em silêncio enquanto ela é levada para a sala de parto. Lá, ela diz-lhe o quão mal dói e quão fria se sente. Ele gentilmente agradece, diz-lhe que tudo vai ficar bem e incentiva-a a se concentrar. Depois de uma longa luta, ela finalmente dá à luz e ele, finalmente, dá à luz. Ele agradece-lhe por ter aguentado tanto e faz uma promessa sincera naquele momento, segurando Do-jong em seus braços. Evan se apresenta a si mesma como a mãe e ele como o pai, envolvendo a cena com alegria e esperança. Logo, ela acorda e vê o pequeno Do-jong sorrindo ao seu lado.
e apenas vendo seu bebê mover se enche de alegria. Então ela estende sua língua em seu sono, e ela não pode deixar de sorrir. Ela é pequena, mas tão preciosa. Ele continua a admirar cada pequena parte dela, de suas pestanas aos olhos. Então, bate-se na porta no momento em que Evan diz casualmente para eles entrarem. Para sua surpresa, é sua mãe. Uma vez que visitas como esta quase nunca acontece, ela fica chocada. A mãe pergunta como ela se sente, mas ela simplesmente olha e pergunta por que veio. A senhora lhe diz que veio ver sua filha e seu novo neto, e, surpreendida, perguntou o que a fez mudar de ideias, já que deveria partir para a lua de mel. A senhora lhe diz que ficou no hotel mais um dia, e admite que veio pedir desculpas. Ela diz que não foi uma boa mãe, e se arrepende de não estar lá quando mais precisava dela. Ela também admite que foi errado não lhe dizer que estava chegando. Parte dela esperava que sua filha mudasse de ideia e chegasse, mas agora ela vê o quão descuidado isso foi. Ela ignorou sua segurança e sentimento. A senhora Lee se abriu sobre o passado, admitindo que falhou com Evan quando era o mais importante, porque estava presa em seu próprio orgulho e problemas. Ela sabe que a magoou muito, até confessando que uma vez teve amargura para com seu próprio filho. Agora cheia de arrependimento, ela sinceramente pede perdão por toda a solidão que causou, as lutas que ela teve por dentro, querendo ser uma boa mãe, mas deixando seus próprios problemas vencerem. Em lágrimas, ela pede uma chance de corrigir as coisas, e promete estar mais presente a partir de agora. Evan, chocada pela honestidade, diz que está disposta a tentar também, abrindo a porta para reparar seu relacionamento quebrado. De volta para casa, ela e Dojon rapidamente aprendem o quão difícil é realmente ser pais. O primeiro teste acontece às 2 da manhã, quando o pequeno Dojon começa a chorar e acorda. Fadiga como ela é, ela se levanta para fazer leite. Em breve, fica claro que isso não será fácil. Seu bebê dorme durante o dia, e fica acordado à noite, chorando a cada 2 ou 3 horas. Mas mesmo depois de comer, o bebê continua acordando, deixando os dois pais esgotados. No dia seguinte, Evan segue o mesmo caminho, cuidando do pequeno Dojo. Naquela noite, ele volta para casa em silêncio para que ele não os acorde. Ela percebe imediatamente, e eles compartilham um sorriso quente enquanto começam a conversar. Dojon acorda chorando, e ela, já esgotada, sente a sua frustração crescer. As coisas ficam tensas quando ele se oferece para levar o bebê. Ela retrocede, perguntando se ele acha que ela vai deixá-la cair. Depois que ele suavemente acalma, ela finalmente entrega-lhe o bebê e vai para a sala de estar em lágrimas. Lá, ela sente-se sozinha, lutando com culpa e exaustão. Mais tarde, ele se une a ela, e vai à sala de estar em lágrimas. Ele sugere que ela faça uma pequena viagem sozinha para descansar, e os dois se aproximam enfrentando isso juntos. Na manhã seguinte, nessa pausa, Evan acorda chocada com o quanto ela dormiu. Por uma vez, ela se sente descansada. Dojon diz com confiança que sim, e diz-lhe que sua filha bebeu bem a garrafa e acabou o leite. Ele assegura-lhe que tudo está bem, diz que vai ligar mais tarde e termina a chamada alegremente. Sentindo-se melhor, Evan volta a descansar. Mas quando ela acorda, ela observa algo estranho. Não há mensagens dele, já que eles geralmente falam o tempo todo. O silêncio faz com que ela se sinta desconfortável. Ela começa a pensar se ele não está pensando nela tanto quanto o habitual, e esse sentimento de solidão fica debaixo de sua pele. Irritada com si mesma por pensar dessa maneira, ela põe o telefone para baixo. Então olha para cima e vê uma menina felizmente brincando. A visão faz com que ela pense em sua própria família e o quanto ela sente saudade da proximidade que compartilha com Dojon e seu filho. Compreendendo que quer voltar antes do pôr do sol. Ela se encontra com a lembrança de como eles estão felizes juntos. Esse sentimento a empurra para voltar. No caminho da porta, ela planeja telefoná-lo, conversar com ele e seguir em frente juntos. Mas quando ela volta, ela ficou surpresa ao encontrá-lo na cozinha. Ele também ficou chocado ao vê-la em casa tão cedo. Sem dizer uma palavra, Evan correu em seus braços e disse-lhe o quanto ela sentia sua falta. Ao segurá-lo bem, ela admite que não podia deixar de pensar nele. Ela confessa que até mesmo as pequenas coisas se sentiam vazias sem ele lá. Nada se sentia divertido, nada se parecia bom, e até mesmo comer se sentia sem sentido. Ela diz que se não conseguir vê-lo, ela poderia morrer. Dojon diz-lhe gentilmente, ele também sentia falta dela, então ele estava usando-a para ouvir sua voz. Ainda confusa, ela olhou como ele lhe dava uma xícara de chá e perguntou suavemente se ela estava bem. Envergonhada com o quão emocional ela ficou, ela disse que ela estava bem. Então ele perguntou por que ela voltou cedo sem lhe dizer, admitindo que ele quase achou que um intruso tinha entrado. Tentando explicar, ela diz que seu primeiro plano era surpreender, mas não foi como ela queria, e ela admite que pretendia surpreendê-lo, mas falhou. Dojon então pergunta se ela esqueceu de que dia é. Ele congela, e ele provoca-a perguntando se ela realmente esqueceu seu aniversário. Enquanto ela continua a pedir desculpas por ter esquecido o momento de seu aniversário, ele interrompe com um olhar brincalhão e sugere que ela possa compensá-lo de outra forma. Então, de repente, ela se lembra de seu bebê e tem medo de que ela possa acordar em um lugar estranho e começar a chorar. Dojon calmamente lhe diz que sua filha está bem e com sua mãe. Ele explica que quando ele veio visitá-la, ele pensou que ela estava chorando. Ela realmente precisava de tempo para si mesma. Ela tenta pedir desculpas novamente, mas ele permanece gentil. Tomando-lhe as mãos, ele diz-lhe para parar de se esforçar tanto para ser o pai perfeito. Eles não podem fazer tudo perfeitamente para o pequeno Dojo,
E o que mais importa é que eles se mantenham felizes também. Ele diz que ela não parecia feliz nos últimos dias e lembra-lhe que a alegria deles também importa para o bebê. Suas palavras trazem de volta as mais felizes memórias da família. Então ele se aproxima, dizendo que sabe que o primeiro ano de paternidade é difícil e que ela está fazendo um ótimo trabalho. O humor se amolece e ele arrasta em seus braços. Até mesmo levantando a ponto na manhã seguinte, ela acorda em seus braços, envolta em um sentimento quente de que haviam perdido. Eles passam a manhã junto, conversando facilmente novamente. Nesse momento feliz, ela diz suavemente, eu te amo. E Do-hoon responde. Eles ficam na cama um pouco mais, e quando ele lhe pergunta se ela quer dormir novamente, ela ri. Ele a leva para a sala de jantar, e ela é novamente impressionada com a facilidade com que ele a faz apaixonar-se por ele. Por um segundo, ela pensa em sua filha, depois deixa ir e decide aproveitar este tempo com ele. Com ele ao seu lado, ele uma vez sente que seu amor é algo que apenas os dois podem proteger ou arruinar. Depois passam 7 anos. Agora toda a família está reunida com parentes e amigos, comemorando junto. Depois da festa, ela e ele entram para uma pausa tranquila. Quando ele pergunta para onde ela foi, ela sorri e diz que seu filho parece muito giro quando ele está dormindo. Isso leva a um momento mais doce, e ele a aproxima, dizendo que ele tem sorte de ter uma esposa tão bonita. O humor se torna íntimo, e mais tarde a família encerra a reunião com uma foto de grupo. Ele limpa-a, dizendo que ela ainda parece meio adormecida. À medida que a manhã passa, ele fica com um olhar brincalhento em seus olhos e começa a tirar sua camisa. Ele uma vez o interrompe, lembrando-lhe que é muito cedo para isso. Ele ignora o aviso e a leva para o banheiro, em vez disso, secando seu cabelo enquanto ela bebe seu chá. Eles foram convidados para uma cerimônia de casamento organizada entre a família do Assemblyman Yang e a Chime Yang Group, uma das principais empresas financeiras do mundo. Enquanto se preparava, ele lança outra surpresa. O pai da mulher de seu encontro cego estará lá. Sorregada, ela pergunta se essa é a mesma mulher com quem ficou preso em um elevador. Ele esclarece, é seu pai, não ela. Ele brinca. Talvez ela deva usar maquiagem, mas Do-hoon diz que ele gosta mais dela sem ela. Então ela volta ao encontro às cegas. Ele tenta esquivar a questão, dizendo que ela soa como uma tia, mas ela não vai deixar ir gritando. Ela pergunta se a mulher era bonita. Ele diz casualmente que nem percebeu, mas Evan continua pressionando. Ela pergunta se ele estava muito ocupado pensando em outra pessoa, talvez uma atriz como a Amy. Ele fecha isso e finalmente começa a contar-lhe sobre outro encontro. Ele diz que uma vez apareceu uma hora atrasada. No flashback, ele chega ao local e pede ajuda à recepcionista para encontrar alguém, até mesmo pedindo a lista de membros. Ela recusa por causa das regras de privacidade. Então ele começa a descrever a mulher em vez disso. Olhos escuros, linda em um vestido preto. A sério como um gato, mas sorrindo como um cachorro. Alguém perto ouve isso e pergunta se ele está louco. No final, ele deixa seu número com a recepcionista e pede desculpas por incomodá-la. Depois, ele aguarda uma chamada, olhando para o telefone tanto que até o motorista acha que o perdeu. Um lembrete de sua assistente sobre um encontro às cegas faz com que ele perceba que está quase sem tempo. Ele diz ao assistente para estacionar e encontrar-se com ele novamente em 1 hora e 5 minutos. O problema é que ele está no 21º andar e o café está no 5º. Então ele decide caminhar pelo caminho. Ele continua pensando na mulher que o deixou com a conta e desapareceu. Eventualmente, ele admite que perseguir alguém assim é inútil e decide parar de desperdiçar sua energia nisso. No café, ele finalmente conhece a mulher que ele deveria ver. Cumprimentam-se, apresentam-se e conversam por um tempo. E quando verifica a hora, diz-lhe que tem de sair para outro encontro. Ela fica irritada porque a conversa deles foi tão curta, apesar de ela ter falado a maior parte, e então decide ir com ele enquanto ele sai. Ora, ela agarra seu braço e pede desculpas, dizendo que ela está tendo problemas para andar em salto. Mesmo assim, a mente de Dugan ainda está na outra garota. Naquela época, tudo o que ele podia pensar era na forma como a mulher tocava seu braço e o que ele sentia sobre isso. Então o elevador parou repentinamente. Tentou ligar para a manutenção, mas não recebeu ajuda real com o tempo. Ela ficou nervosa e finalmente adormeceu em seu ombro. Ela queria conforto, mas ele estava focado em seu telefone tentando descobrir uma saída. Isso só a irritou mais e ela disse que ela não era alguém com quem ele poderia brincar. Ele parecia confuso, mas entendeu que ela estava chateada. Quando ele tentou continuar contando a história, sua curiosidade voltou a tomar conta. Em vez de responder imediatamente, ele simplesmente puxou-a em seus braços. Ainda duvidoso, ela perguntou se ela realmente o tinha visto com a filha do deputado Young. Ele confirma que sim, depois explica que 2 semanas antes uma mulher lhe tinha colocado a conta e desapareceu, algo que ele ainda se lembrava claramente. Mas as portas abrem-se no pior momento, com 2 homens lá de pé e olhando para longe com desconforto. Ela é mortificada. Logo depois, ele sugere pular o casamento e ir a um encontro em vez disso. Ele até chama seu chefe para explicar, mas a desculpa não vai bem. Mas os dois conseguem sair disso. Então, em vez de ir ao casamento, eles vão para um encontro não planejado e começam a fazer compras. Do-hoon escolhe um vestido para ela, mas ela não está louca por isso. Ele insiste que ela parece ótima e continua a elogiá-la. Ainda inseguro, ela se muda para outro vestido e pergunta novamente. Ele dá a mesma resposta, este também parece bom.
Enquanto compram, eles notam outro casal elegante que adiciona uma pequena centelha divertida à saída. Uma mulher gentil oferece-se para tirar as fotos, mas avisa que elas podem ser usadas em uma revista. Ela diz rapidamente que não. Ela não quer esse tipo de atenção. Depois de conversar sobre isso, eles concordam em tirar fotos sem mostrar seus rostos. Ele lembra-lhe de usar as técnicas que ele lhe ensinou e até conta com ela para ajudá-la a lembrar. Dojuol responde com total foco. Então ele adiciona seu próprio conselho, dizendo a Dojuol para aproveitar o dia e fazer memórias felizes com seus amigos também. Mas Dojuol só se importa com a vitória. Especialmente contra Joséio. Seu lado competitivo é óbvio e ele apoia dizendo que toda a sua prática poderia dar certo. Logo chega o dia da competição esportiva. Dojuol vai lá com ambos os pais, que estão tão animados quanto ela. Mas em vez de um acolhimento caloroso, o pai de Joséio se burla dela e Dojuol dispara de volta. Em meio a isso, a mãe de Joséio lembra Evan da última vez que os dois filhos acabaram chorando. Desta vez, o pai de Joséio quer que seu filho perca intencionalmente para que Dojuol possa aprender que ganhar e perder são duas coisas. Todos se divertiam até que Minwook desaparece repentinamente perto do fim. Ela vai procurá-lo e quando ele pergunta se ele disse algo primeiro, ela diz não e continua procurando. Logo o professor lhe diz que eles verificaram em todos os lugares, mesmo as câmeras, mas não encontraram nada. Depois disso, ela perde todo o interesse no jogo. Quando seu pai pergunta por quê, ela diz que ganhar não significa nada se Minwook não é. Então, eles vão para a escola e encontram alguns minutos depois. Ela diz que ela adivinhou bem porque viu ele olhando desse jeito antes. Então ela o repreende por se esconder quando ainda tem um fósforo. Minwook admite que ele não queria fazê-la chorar novamente como na última vez. Ela chama-lhe um idiota e diz-lhe que está bem em perder desde que ele apareça e a enfrente. Na final, Sejong diz do carro. Ela brinca, perguntando se ele vai beijá-la, mas ele apenas pinça-la e lembra-lhe que ela deveria acordar cedo. Ele lhe diz para não chegar tarde, prestar atenção na aula, e ele vai vê-la caminhando para a escola. Sejong se pergunta o que ele realmente é para ela, um namorado ou mais como um pai. Esse pensamento continua a incomodar Sejong. Eles passaram mais de um ano preparando-se para a faculdade, mas seu relacionamento ainda não avançou da maneira que ela esperava. Então, Jerome manda mensagens de texto dizendo desculpas por sua reunião ter demorado e pedindo-lhe que se encontrasse na cafeteria. Ele culpa seu horário lotado por seu trabalho a tempo parcial, mas para Sejong, às vezes, parece que ela não é mais do que a garota ao lado. Na escola, um amigo elogiou Jerome por ajudá-lo a estudar. Então perguntou se Sejong se sente nervoso com tantas raparigas bonitas por perto. Ela riu-se dizendo que seu coração é feito de ferro. Mas essa confiança desaparece quando vê-lo caminhando com outra, já que ela não tem um grupo para a tarefa final. Ele convida-a a juntar-se à sua equipe e ela concordou felizmente. Mais tarde, enquanto andava com amigos a tomar bebidas e lanches, Sejong pede silenciosamente uma reposição, ainda distraída por tudo em sua mente. Sejong sabe bem beber. Ela sorri e diz que está prestes a descobrir. Outro estudante ouve isso e pede para se juntar a eles e Sejong o deixa. Do outro lado da sala, ela pega Jerome parecendo infeliz. Isso só faz com que ela se pergunte por que ele se importa se ela é apenas a garota ao lado. Enquanto todo mundo está decidindo o que fazer a seguir, Mina sugere jogar um jogo de garrafas e todo o grupo entra imediatamente nele. Então, Mina de repente finge sentir-se tontura e pergunta a Jerome se ela pode se apoiar no ombro dele. Ele não responde, então ela tenta, de qualquer forma, mas Jerome se levanta imediatamente e ela cai no chão. Todos são presos de surpresa. No meio daquele momento desconfortável, Jerome caminha até Sejong, que ainda está bebendo. Ele toca sua bochecha levemente e aponta o vermelho de seu rosto.